Oi, pessoal! Hoje vamos fazer um resumo da maratona da HQ de romance e fantasia Monova. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam se gostarem. Isso realmente ajuda o canal. Agora, vamos ao que interessa. Conheçam Kim Yong-hee. Ela é uma estudante de 19 anos cuja vida chega a um fim trágico quando é atropelada por um caminhão a caminho de casa da escola. Uau! Isso ficou sombrio rápido. Felizmente para Yong-hee, não era o fim. Quando ela abriu os olhos, acordou como a protagonista do romance que estava lendo. Uma garota chamada Marianne. Isso realmente é uma sorte. Se sua segunda vida seguir o mesmo caminho da trama, Marianne um dia se tornará a imperatriz. Claro, há muita tensão política e traições envolvidas na administração de um país. O que uma jovem de 19 anos sabe sobre economia? Então, Yong-hee decide cedo desistir do destino de Marianne. Ela planeja entregar a posição para a vilã do romance. Assim, ela recebe uma compensação e pode fugir para viver uma vida confortável em algum lugar no campo. Soa bem, certo? Exceto que a vilã em questão também foi reencarnada. Uma vítima de câncer de 28 anos chamada Park Ji-hyun estava lendo o mesmo romance quando faleceu. Ela acordou no corpo de Evelyn, a vilã. Ela também não quer morrer. E mais, ela foi de um corpo cheio de câncer para um corpo jovem e saudável. Ela não quer fazer inimigos. Ela quer viajar pelo mundo. Então Ji-hyun, agora Evelyn, também desaparece da trama. Ela pretende viver sua vida para seu próprio bem. E você acreditaria? A outra pessoa que também renasce nesse mundo. Choo-soo Lee é um estudante universitário comum que é morto quando seu teto desaba após um terremoto. Que jeito mais horrível de ir. Ele estava secretamente lendo o romance usando a conta de sua irmã e nasceu como o primeiro príncipe e protagonista romântico. Nada mal, né? Claro, ser o primeiro príncipe significa que deve haver um segundo. E isso significa que Choo-soo pode enfrentar a constante ameaça de ser assassinado. Então, claro, ele também decide desaparecer. Alguns meses depois, Marianne escapou para um país vizinho. Ela está trabalhando como empregada em uma pequena casa aristocrática. Enquanto faz algumas compras, ela ouve alguém dizer uma palavra de xingamento familiar que não existe neste mundo. Ela para abruptamente. Ela se vira e encontra o primeiro príncipe e começa a cantar uma música famosa de um comercial de salgadinhos de camarão. Quando Choo-soo termina a melodia, ela sabe que ele também foi reencarnado. Embora pareça que ele se saiu muito pior do que Marianne. Por um lado, ele não consegue lembrar o nome de seu personagem. Ele também não quer revelar o fato de que está na linha de sucessão ao trono, pois isso o colocaria em perigo. Então, ele se apresenta como Brad, pois viu alguém passar comendo pão. Não é muito criativo, certo? Marianne, ou Yong-hee, também não quer revelar seu personagem. Então ela se apresenta como Lily e lhe oferece um trabalho na mansão do aristocrata. Ela o leva de volta imediatamente, apresentando-o ao proprietário, que não é outro senão, você adivinhou, Evelyn, a vilã que se tornou fugitiva. E o terceiro membro do trio reencarnado. Evelyn, que agora se chama Evie, disse a seu pai que queria viajar pelo mundo, mas só conseguiu chegar até o país vizinho. Como o Império tem uma trégua com eles, ela achou que estaria segura. Mas só para garantir, ela quer usar um nome falso. Isso faz com que seu mordomo, Miller Quasar, pareça muito suspeito. Enquanto apresenta Brad à mansão, Lily explica que a proprietária da casa é um tanto desambiciosa. Ela tem muito dinheiro e uma enorme casa, mas rara vez contrata pessoas para trabalhar e não faz realmente nada com sua fortuna. Os trabalhadores estão com falta de pessoal, então todos estão muito ansiosos para que ele seja contratado. Até Miller tem uma conversa discreta com a dama para incentivá-la a aceitar o candidato. Enquanto espera em uma deslumbrante e elegante sala de estar, Brad tenta imaginar em que poderia ser testado. Lily disse que a entrevista iria avaliar suas habilidades, mas como um estudante universitário, ele não possui muitas delas. Seu personagem é o melhor espadachim do Império, mas eu acho que isso é inútil se o cara no corpo nunca pegou uma espada. Miller aparece e se apresenta. Ele avisa que o teste será feito às cegas. Como literalmente às cegas, ou seja, colocar uma venda e guiá-lo pela mão sem ver. Meio esquisito para uma entrevista de emprego, mas tudo bem. Uma vez sozinho com a dama da mansão, Brad faz o seu melhor para parecer educado e se apresentar como um forte candidato. Mas Eve o interrompe quase imediatamente. Claramente, a única coisa que ela está avaliando é seu físico. Felizmente para Brad, ele se sai bem e Evelyn o contrata imediatamente. Poderíamos chamar alguém de RH aqui ou algo do tipo? Isso parece um processo de contratação bastante antiético para mim. Eve tira a venda de seus olhos.
embora ela mesma esteja usando uma máscara. Acho que ela é bem sério em esconder sua identidade, até mesmo de sua própria equipe. Eve pede que ele comece a trabalhar amanhã cedo. Então Lily vem levá-lo para seu quarto. Ela revela que a única pessoa que já viu a dama da casa, o verdadeiro rosto, é Miller. Ninguém mais sabe por que ela é tão secreta. Pouco antes de irem para o quarto dele, Lily sai com algo que está querendo dizer desde que o conheceu na rua. Brad, você está com cheiro? Ai, bem, viver desempregado nas ruas faz isso com você, acho. Lily tenta tirar a camisa dele. Ela não vê nada de estranho em despir um estranho no meio do corredor. Obviamente, Brad fica um pouco surpreso, mas uma vez que ele está se banhando em sua própria privacidade, uau! Espera um segundo! Todo mundo acabou de ver isso? Agora eu posso acreditar que ele é o melhor espadachim do Império. Olha aqueles músculos! De qualquer forma, depois de ficar quente e embaçado, e espera um pouco menos mal cheiroso, Brad troca de roupa. A roupa foi preparada por Lily. Elas são, bem, são um pouco apertadas. Aparentemente é o maior tamanho que tem, mas no peito largo de Brad parecem roupas de criança. Alguém mais está começando a ver por que Eve o escolheu tão rápido. Lily leva-o para o quarto dele, onde Brad a agradece pela oportunidade e por ajudá-lo a sair das ruas. Ela diz para não mencionar. Afinal, até onde sabem, são as únicas duas pessoas reencarnadas neste mundo inteiro. Eles precisam cuidar um do outro. Lily, em particular, está feliz por ter um camarada, alguém com quem possa se abrir. Isso torna sua vida neste romance de fantasia quase perfeita. Quase. O único problema que ela tem é essa pequena coisa que acontece uma vez por mês. Meninas, acho que podemos adivinhar sobre o que ela está falando aqui. Depois de acordar de mau humor, ela vê Brad indo correr cedo pela manhã do lado de fora. Ela desce para dizer olá e perguntar o que ele está fazendo. Acontece que o senhor Ombros Largos foi estudante de educação física em sua vida passada, o que não surpreende ninguém. Então, ele tem o hábito de correr cedo pela manhã. Ela não consegue falar muito porque as cólicas começaram a atacar. Em sua vida passada, Young-hee não sentia muitas dores menstruais. Mas aparentemente Marianne, a futura imperatriz de um mundo de fantasia, tem cólicas incríveis, muito piores do que as pessoas normais. E em um mundo sem analgésicos, eu não a invejo. É por essa razão, e apenas essa razão, que Young-hee, ou melhor, Lily não está feliz se estabelecendo neste reino. Ela está determinada a voltar para seu próprio mundo de qualquer forma. Talvez algum tipo de mágico pudesse ajudá-la, mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, precisa economizar dinheiro ou encontrar uma forma de ganhar mais, o que é mais difícil do que você pensa. Quero dizer, que estudante normal do ensino médio do nosso mundo sabe como montar um negócio ou inventar um novo produto e comercializá-lo para plebeus medievais? Eu acho que estaria ferrada. Enquanto planeja como obter um empréstimo em um romance de fantasia romântica, Lily é interrompida por uma das criadas chamada Michelle. As duas estão bem próximas, considerando que estão trabalhando juntas há alguns meses. Ela veio verificar porque Lily não apareceu para a reunião de manhã. Porque, bem, você sabe, seu útero estava se despedaçando. Michelle vê outra cólica atacar seu corpo e imediatamente entende o que está acontecendo. Claramente, Lily não está em condições de trabalhar hoje. Então, ela pede a Michelle para avisar a Miller que não estará disponível. Ela também pergunta à amiga se ela conhece alguém que possa emprestar um pouco de dinheiro. Mas, aparentemente, isso é ilegal neste mundo. Algo sobre religião. Parece um pouco suspeito para mim. Mas isso só significa que Lily não tem escolha a não ser começar um negócio agora. Pensando em tornar Brad um parceiro, ela pergunta a Michelle onde ele foi colocado para trabalhar. Claro, o primeiro lugar para onde ele foi enviado foi para a área externa, para cortar lenha. É quase perfeito demais. Ela explica seus planos para ele e pergunta se ele tem alguma ideia de que tipo de produto poderiam vender para as pessoas deste mundo. Depois que ele admitiu que era um estudante de educação física, não sei o que ela realmente espera que ele traga à mesa. Brad não tem mais ideias do que ela, mas ele fez um tipo de bolsa de água quente improvisada para ajudar com suas cólicas menstruais. Que cavalheiro! Antes de sair, Lily pergunta ao novo amigo se ele está feliz em ficar neste mundo. Brad não parece se importar muito em estar aqui, mas mais do que isso, ele aponta que nenhum deles sabe se ainda tem corpos para voltar, o que é um ponto muito válido. Quero dizer, o que um mágico pode fazer se seus verdadeiros eu estiverem mortos? Sinto que voltar no tempo pode ser um pouco fora do orçamento. Brad especialmente tem memórias muito fortes de seus últimos momentos. Não só ele tem certeza de que não tem mais um corpo, mas também não tem um lar. O teto
dele desabou. Lembra? Então, de sua perspectiva, é muito melhor ficar e construir uma vida aqui. Depois que ele termina de cortar lenha, Brad é enviado para a mercearia, onde houve um cavaleiro perguntando sobre um homem procurado. A descrição é exatamente a mesma. Alto, cabelo escuro, bonito, com um bom físico. Brad começa a entrar em pânico. Já que este país não está no Império, ele pensou que manteriam o desaparecimento do primeiro príncipe em segredo. Mas parece que a busca chegou até ele. No final, para seu horror, o cavaleiro se aproxima de Brad com o cartaz de procurado, revelando um rosto que não poderia ser mais diferente do seu. Não é um príncipe fugitivo o primeiro cavaleiro do Império? Ele está seguro por enquanto. Bem, quase seguro. No momento em que estava prestes a sair, o cavaleiro dá uma boa olhada no rosto de Brad. Ele pergunta se já se encontraram antes. Brad consegue convencê-lo de que não. Logo, o cavaleiro segue seu caminho. Mas há ainda mais cavaleiros na rua procurando pelo prisioneiro fugitivo. Toda a interação é um lembrete doloroso de que ele não pode relaxar enquanto estiver neste mundo. Assim que chega de volta à mansão, ele corre direto para Lily e diz que está dentro. Ele não aguenta a pressão de uma vida inteira escondido. Portanto, seria melhor voltarem para o mundo que conhecem. Deve ser ainda mais assustador para Brad, já que qualquer um que já viu o príncipe herdeiro irá reconhecê-lo. Mas ele não tem ideia de quem evitar. Ele acabou de herdar esse corpo. Com tudo isso em seus ombros, Brad parece decidido a voltar à realidade com Lily. Ele invade o quarto dela, com tudo, e a encontra fazendo exercícios anti-cãibras no chão. Ela fica surpresa que ele já tenha mudado de ideia. Então, ele inventa uma desculpa sobre ter medo de pegar doenças por causa da falta de medicina moderna e tudo mais. É uma desculpa estranha, chegando 2 meses depois Bradster. Parece ainda mais estranha quando Lily lhe diz que a maioria das doenças pode ser curada no santuário através da mágica, ou qualquer que seja a religião que proibiu emprestar dinheiro. Então, em vez disso, ele diz que é por causa da internet. Ele não quer viver sem a internet. É por isso que quer voltar. Essa desculpa cola. Mas agora, eles são apenas um par de sonhadores sem dinheiro. Eles vão e pegam algo para comer nas cozinhas e continuam a criar ideias para seu produto que gera dinheiro. Como Brad era estudante de educação física, tudo o que ele consegue pensar são coisas relacionadas à academia. Isso não é exatamente vendável em um mundo onde a maioria das pessoas está sempre se movendo. Imagine tentar vender um haltere para um fazendeiro medieval. Brad começa a ficar frustrado com ela, rejeitando todas as suas ideias. Ele pergunta o que Lily conseguiu pensar. Mas, para ser justo, ela era uma estudante do último ano do ensino médio quando morreu. Quando ela teria tido tempo para aprender sobre negócios além de suas provas finais? Apesar disso, Lily tem uma boa ideia. Eles deveriam fazer comida. Afinal, eles vieram da Coreia. Quão popular poderia ser o frango frito coreano ou os bolinhos de arroz picantes em um mundo onde eles não existem? O único problema é que eles não estão familiarizados com os ingredientes deste mundo e faltam alguns essenciais de nosso mundo. A única coisa que eles poderiam realmente fazer é frango frito. Mas, como ninguém nesse mundo parece saber como fritar alimentos, pode ser um sucesso. Eles começam imediatamente. Como Lily ainda está atormentada por cãibras, ela ordena a Brad, etapa por etapa, como cortar um frango. Mas, como ele é uma grande criança, ele acha a textura desconfortável ao toque. Como um cara de academia nunca fez frango do zero antes. Bem, parece que isso vai ser um trabalho para Lily. Eles só terão que esperar até que ela se sinta melhor para começar. 2 dias depois, eles se reúnem na cozinha novamente para a segunda rodada. Lily vai ter que lidar com o frango já que Brad é uma grande criança. Então ela dá a ele a tarefa de acender o fogo, considerando que eles são 2 jovens de um mundo moderno, onde tudo é feito para... Eles fazem um bom trabalho preparando a marinada e preparando a carne. O doce e pequeno Golden Retriever Brad colocou toda a sua energia em acender o fogo, a ponto de ficar quase perigosamente quente. Você pode dizer o que quiser sobre esse garoto, mas dê a ele uma tarefa, e ele realmente se entregará. Enquanto ele abanava as chamas como se sua vida dependesse disso, Lily faz uma observação de que calor demais vai queimar o frango. Ele precisa retirar um pouco da lenha se quiser alguma chance de fazer uma refeição decente, sem mencionar conseguir sair de lá vivo. Assim que o fogo acalma um pouco e o óleo esquenta, eles fazem sua primeira tentativa de fritar. A primeira coisa que Lily percebe é que não está fazendo nenhum dos sons de crepitagem que você esperaria do frango frito. Então, agora é a vez de Brad novamente fazer as chamas queimarem mais. Coitado do garoto. Mais quente, mais frio, abanando menos, abanando mais. Se ele não fosse um trabalhador tão leal, provavelmente estaria bastante bravo agora. Lily retira a primeira leva, mas decide fritá-los novamente, uma vez que aparentemente isso os deixa ainda mais crocantes. Ela deve ter realmente gostado de frango frito em sua vida passada para saber tanto sobre o processo de cozimento na adolescência. A primeira leva parece ótima, muito melhor do que ambos esperavam. Infelizmente, o sabor é um pouco fraco, mas isso é porque estão acostumados com a comida profissional e deliciosa de nosso mundo. Talvez alguém deste
mundo pensasse que era incrível. Para testar essa teoria está Michelle, que experimenta e odeia. Bem, isso só mostra que seguir uma receita não é suficiente. Parte do problema é que o frango ainda está ensopado em óleo, então está todo gorduroso. O calor é o principal culpado. A chama era difícil de controlar, então o cozimento foi todo desigual. No futuro, eles terão que manter a temperatura estável. Isso lembra Brad de uma de suas habilidades especiais como o primeiro príncipe do Império. Suponha-se que o príncipe pudesse controlar o fogo, mas, como Brad nunca tentou, ele não tem ideia de como conjurá-lo. Tarde da noite, ele vaga pela floresta para praticar. Depois de muitas tentativas e erros, ele consegue conjurar uma chama. Uau! Isso é bastante impressionante para uma primeira tentativa. O único problema é que seu fogo é bastante instável. Vai levar muito mais prática até ele aprender a controlá-lo. Não consigo acreditar que eles estão fazendo tudo isso por frango frito. Pessoas que pensam com o estômago são realmente determinadas. A principal coisa que ele aprendeu até agora é que se manifesta mais forte quando ele está um pouco nervoso. Deve estar de alguma forma ligado às suas emoções. Nesse caso, pela primeira vez, o atleta terá que aprender a treinar sua mente em vez de seu corpo. Ele tenta imaginar como um vídeo em que ele clica em um botão e o fogo simplesmente sai. O que você sabe? Funciona um pouco bem demais, na verdade. Como a chama começa a sair da sua mão como um laser, ela disparou para os arbustos atrás dele e começou a queimar a floresta. Brad entra em pânico imediatamente. Como não há água por perto, a única coisa que ele pode fazer é usar suas roupas e corpo para abafá-lo. Quero dizer, ele está parecendo uma bagunça, mas está ileso, então meio que funcionou. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser ser o melhor chefe de frango frito da região. Na manhã seguinte, a equipe da mansão recebe uma entrega surpresa, e você jamais vai adivinhar o que está dentro. Um congelador. Isso mesmo. De alguma forma, Lady Evelyn conseguiu colocar as mãos em um congelador fantástico. Ela planeja usá-lo exclusivamente para cerveja. Percebendo que este mundo pode ser mais avançado do que ele pensava, Brad vai a uma loja de ferramentas na cidade, procurando algo que pudesse controlar o fogo. Surpreendentemente, eles têm exatamente o que ele está procurando. Alguém fez uma versão mágica de um queimador a gás que permite ao usuário controlar a temperatura durante o cozimento. Perfeito. O único problema é que custa 2 milhões de ouro. Não é o tipo de dinheiro que alguém que foi recentemente sem teto tem no bolso. Na verdade, o motivo pelo qual é tão caro é por causa da mana armazenada dentro da gema no centro. Hoje em dia, é muito raro que uma pessoa consiga conjurar mana e usar magia. Portanto, conseguir uma pedra de mana carregada é muito complicado. Sorte de Brad. Ele é um desses raros. O lojista, por acaso, tem outro dos queimadores mágicos sem a mana e está disposto a dar de graça por apenas 10 ouro. Brad compra imediatamente, sem perceber no que acaba de se inscrever. Basicamente, a ferramenta só irá ativar uma vez que a mana seja inserida nela. É como comprar um queimador sem gás ou uma lamparina sem lâmpada. O lojista oferece a ele um pouco mais de informação sobre portadores de mana, mas Brad recusa. Afinal, ele é basicamente uma tocha ambulante. Tenho certeza de que ele pode descobrir, certo? Naquela tarde, ele encontra um lugar tranquilo na floresta e se senta com seu novo brinquedo, tentando descobrir como canalizar seu poder na pedra de mana. Na verdade, não é tão complicado, mas leva algumas tentativas para enchê-la completamente. Depois disso, ele está completamente exausto, mas o queimador funciona perfeitamente. Talvez até melhor do que o tipo que ele teria na realidade. Orgulhoso do seu trabalho, Brad, o Golden Retriever, corre direto para Lily para mostrar o que fez. Eles testam imediatamente, colocando o queimador sob um grande caldeirão de óleo e usando a mesma receita da última vez. Desta vez, o frango sai ótimo, mas eles não podem ter certeza até que a testadora oficial, Miss Michelle, tenha provado. Ela está bastante suspeita após o primeiro. Então, ela inventa uma desculpa sobre ter que lavar roupas e chama outro membro da equipe, chamado Hans, para assumir seu lugar. Mas os rumores de que o frango frito deles é ruim se espalharam tanto que até Hans se recusa a comer. Mesmo quando insistem que tem um gosto melhor, a ideia de frango encharcado em óleo simplesmente não soa atraente para as pessoas neste mundo. Indefesas, Lily e Brad decidem dar uma chance e vão ao mercado vender seu novo e melhorado frango frito. Eles recebem a mesma reação lá fora. Não só a ideia de comida frita não faz sentido para eles, mas oferecê-la de graça torna as pessoas ainda mais suspeitas. Droga! Como eles vão fazer as pessoas comprarem se nem ao menos querem experimentar? Depois de um tempo, eles encontram o proprietário da loja de ferramentas enquanto ele
ele passeia pela cidade. Ele é muito simpático e insiste que o chamem de Carlos. Ele nota o queimador funcionando ao fundo e parece muito surpreso. Pelo que ele sabe, não há um usuário de mana na aldeia. Ele pergunta de onde eles conseguiram a mana para fazer o queimador funcionar. Como de costume, Brad age um pouco nervoso. Ele realmente é um mentiroso terrível. Mudando rapidamente de assunto, ele oferece a Carlos um pedaço de frango frito que ele aceita sem hesitar. Um vendedor de mercado próximo fica chocado ao ver que ele começaria a comer algo sem nem saber o que é. Ele corre para pará-lo. Carlos está prestes a dizer que está tudo bem quando de repente ele congela e deixa cair o frango. Mas não, porque está ruim, porque está delicioso. Ele fica tão atônito que por um momento apenas elogia como é suculento e crocante, convenientemente anunciando seu produto para todo o mercado. Por um segundo, pensei que daria errado. Carlos pede para comprar outro pedaço imediatamente, agindo tão entusiasmado que o vendedor que observa também fica tentado. Mas esses comerciantes são um bando de suspeitosos. Enquanto ele se estende para pegar um pedaço, um vendedor mais velho e experiente o adverte, para não correr o risco. O que está acontecendo com essas pessoas? A senhora mais velha acha que Carlos foi pago para comer e para falar alto sobre como ele gostou. Isso incentivaria outras pessoas. Eu acho que isso faz sentido. Foi estranho como ele confiou tão rapidamente nessa comida que ele nunca tinha visto antes. O vendedor muda de ideia. Agora parece que a dupla de frango crocante voltou ao ponto de partida. Após uma tarde inteira no mercado, eles só conseguiram vender um pedaço. Agora eles têm um monte de frango frito sobrando e nada para fazer além de comê-lo. Lily está se perguntando o que fazer a seguir. Sua sessão de brainstorming é interrompida por Brad devorando o estoque deles. Sério, ele está chupando, engolindo e lambendo. É meio nojento, honestamente. Mas por algum motivo, isso dá uma ideia a Lily. Ela pede direções para a loja de ferramentas mágicas e então corre para fora da porta. O que ela quer de Carlos é um amplificador de som, o que nós conheceríamos como um microfone. Aparentemente, seu plano genial é fazer com que Brad faça um ASMR mukbang. Parece uma venda difícil, se você me perguntar. Eu sei que ele fez o frango parecer delicioso, mas eu não acho que a ASMR seja exatamente universal. Isso não vai apenas deixar as pessoas estranhas? Carlos, de fato, tem um amplificador de som, mas ele só está disposto a vendê-lo por 1,5 milhão de ouro. Isso seria suficiente para afastar a maioria das pessoas. Mas não Lily. Determinada como sempre, ela pergunta se pode pagar em parcelas. Carlos concorda, mas apenas por até 6 meses. Mais do que isso, e ela poderia simplesmente fugir sem pagar. Isso ainda está muito além do que ela pode pagar. Então, Lily propõe outra ideia. Ela pergunta se pode alugar em vez disso. Ela vai pegá-lo, por um curto período, e pagá-lo com frango frito. Isso convence Carlos imediatamente. Aparentemente, após apenas um pedaço, ele agora é o maior fã de frango frito do mundo. No dia seguinte, eles montam sua barraca novamente, desta vez com o plano de anunciar via mukbang. Os outros vendedores se reuniram para assistir. Mais uma vez, eles estão profundamente céticos sobre o produto deles e também sobre sua dedicação. Infelizmente, eles estão indo além da mera suspeita. A veterana do mercado foi tão longe a ponto de reunir uma multidão de pessoas. Ela ordena que não tomem uma única mordida do frango, não importa o que aconteça. Ei, senhora, você não tem sua própria barraca para administrar? Por que você precisa passar tanto tempo derrubando os outros? Esses comerciantes realmente são suspeitos. Ignorando o plano deles, Brad e Lily estão se preparando para sua demonstração. Brad concordou com o mukbang na noite anterior, mas agora ele está tendo dúvidas. E você pode culpá-lo? Eu não gostaria de ir na frente de uma multidão de estranhos e começar a fazer barulhos de chupada em um microfone. Lily o anima, dizendo que ele tem um talento natural para fazer as coisas parecerem deliciosas. Se ele não pode acreditar em si mesmo, ele deve acreditar nela. Isso é uma maneira bem egoísta de dizer, continue. Mas de alguma forma, funciona. Brad se senta e Lily testa o microfone. Ela anuncia o mukbang para os frequentadores do mercado. Ela coloca o microfone ao lado de Brad e ele começa a mastigar. Ele está nervoso no começo, mas logo seu amor pelo frango assume. Ele está se apresentando como um youtuber profissional. Claramente, a receita deles está melhorando porque Brad começa a ter um momento com o frango. Ele está tão absorvido na comida que a multidão rapidamente se torna obcecada. Algumas pessoas são tentadas, mas a velha os afasta. Ela não pode parar todos, porém. E logo uma mulher consegue se aproximar e pede para experimentar um pedaço. Finalmente, eles fazem seu avanço. A garota acha que é delicioso e espalha a palavra entre os outros aldeões. Ela até volta para mais, perguntando sobre os métodos de cozimento e querendo comprar mais um pedaço. Sim, a ideia de Lily valeu a pena afinal. As pessoas logo estão se empilhando umas sobre as outras para colocar as mãos no frango frito. Depois de ouvir o quanto é barato, alguns até dizem que voltarão todos os dias. É assim que se faz, pessoal. Vocês ficarão ricos o suficiente para voltar para casa em pouco tempo. Lily agradece
agradece a Brad por seu pequeno talento nojento e diz que eles devem continuar o show de mukbang pelo maior tempo possível. Assim, nos dias seguintes, Brad faz um show para todo o mercado, e o negócio do frango frito começa a prosperar. Mas Lily não está satisfeita, é claro. O próximo passo é abrir uma loja. Essa é a única maneira de eles melhorarem seu produto e garantirem uma renda regular. Obviamente, eles ainda não têm dinheiro suficiente para comprar uma loja inteira, mas têm o suficiente para alugar uma. Assim que seu próximo dia de folga chegar, os dois vão assinar contratos. Tudo está se movendo rápido, mas eles não ficam intimidados pelo sucesso repentino. Se alguma coisa, isso parece ter os inspirado a trabalhar ainda mais. Mas assim que tudo está pronto em seu novo espaço, a realidade começa a cair. Até agora, eles se saíram bem para um estudante de faculdade e um estudante do ensino médio. Mas finanças não são brincadeira quando você está administrando um negócio. Lily faz as contas e descobre que, considerando o aluguel, os ingredientes e todos os novos suprimentos, eles vão precisar aumentar o preço do frango. Se eles quiserem ter algum lucro, o que é meio que o objetivo, já que estão tentando economizar para voltar para casa. Para cobrir todos os custos, eles precisam aumentar o preço 5 vezes o original. É bem caro, mas talvez sua base de fãs leais fique com eles apesar dos custos. Para gerenciar sua imagem, eles decidem avisar seus clientes que o preço vai aumentar a partir do próximo mês. Claro, isso só faz com que todos comprem o máximo que podem até o aumento do preço. Isso não é tão ruim. As pessoas se apaixonaram tanto por frango frito que continuam a ter lucro, apesar do aumento de preço. Eles estão trabalhando arduamente com o negócio. Lily começa a ter dificuldade para acompanhar seu trabalho normal na mansão. Eles mal estão conseguindo dormir, e isso está começando a ficar óbvio. Lily mal consegue manter os olhos abertos. Ela até encontra Brad desmaiado nos jardins, com o traseiro para cima. Se ao menos as pessoas soubessem que ele é o príncipe herdeiro. Que visão! É realmente muito mais difícil para Brad, porque ele tem que fazer turnos regulares à noite como parte de seu trabalho na mansão. Então, ele mal consegue dormir. Claramente, isso não é algo que eles podem manter. Lily sugere que reduzam o horário de funcionamento de sua loja de frango. Obviamente, isso afetará quanto dinheiro eles podem fazer. Mas qual é a alternativa? Se eles estiverem sempre tão cansados, alguém pode se machucar. Bem, esse foi o pensamento original, de qualquer forma. Logo, eles começam a fechar a loja sempre que ficam muito cansados. Eles começam a ser muito relaxados com o horário de funcionamento. Não demora muito para a loja esvaziar completamente. Lá se vão todos aqueles clientes fiéis. Assim que a base de fãs diminui, adivinha quem volta para esfregar isso na cara deles? É a comerciante rabugenta, Miss Anu. Ela entra furiosa, gritando com eles por serem maus comerciantes e abrirem a loja apenas quando queriam. Eu não sei por que isso é da conta dela, mas claramente ela vê a administração do mercado como uma questão de orgulho. Qualquer loja que tenha sido tão negligenciada a ponto de começar a acumular poeira simplesmente não é boa o suficiente. Quero dizer, ela não está errada, está? Seu temperamento é tão intenso que lembra um tipo Gordon Ramsay, gritando com um chefe despreparado. Lily e Brad se desculpam, mas ela diz que são os clientes que realmente foram afetados. Então, a partir de agora, eles têm que se organizar. Mas quem sabe se eles conseguirão recuperar todos os clientes habituais que perderam? Se eles precisam abrir com mais frequência, como vão gerenciar seus empregos na mansão? Parece impossível. Por algum motivo, Lily e Brad estão realmente motivados por uma velha gritando com eles. Aparentemente, isso os lembra de suas mães. De repente, eles querem voltar para casa ainda mais do que antes. Lógica estranha. Mas tudo bem, o que funciona, funciona. Lily decide elaborar um cronograma para que eles operem apenas alguns dias por semana. Desde que seja consistente, deve ser o suficiente para manter o negócio flutuando. E caso você esteja se perguntando, não, eles não querem contratar trabalhadores meio período. Eles estão muito sérios sobre manter a receita em segredo e também sobre economizar dinheiro. Renovados com uma nova paixão. Pelo trabalho após a feroz repreensão de Miss Anu, Lily e Brad passam o resto de seu turno limpando para a grande reabertura. Infelizmente, não é tão simples recuperar a confiança de seus antigos clientes. O negócio não está ruim, só não está tão bom quanto antes. Eles perderam o ímpeto, que é tudo para uma empresa jovem. Droga, este vídeo está começando a soar como um tutorial para jovens empreendedores. Isso não é uma saga sobre romance e fantasia? Esses caras não poderiam ter se afastado, se mais da trama original se tentassem. Lily sugere reanimar o mukbang de Brad, mas o antigo apresentador parece ter atingido seu limite. De qualquer modo, era um conceito meio esquisito. Adicione o fato de que isso aumenta em dobro as chances de ele ser visto por soldados do Império, e era meio que o pior pesadelo de Brad. Então, sem mais mukbang, a noite toma um rumo sombrio quando a equipe dos sonhos recebe uma visita surpresa de John,
seu fornecedor de frango. Ele corre para o restaurante, ofegante, afirmando que suas galinhas vão morrer. Oh, ótimo! Era exatamente o que eles precisavam. Mais más notícias. John está em pânico, então é meio difícil dizer qual é o problema. Mas pelo que eles podem perceber, uma grande criatura negra com muitas pernas vai comer todas as galinhas dele. Ele pede que eles peguem algumas armas e o sigam. Então Brad pega uma faca de cortar e começa a se mover. Quando eles chegam na fazenda, se encontram muito despreparados. A criatura negra que ele mencionou é na verdade um monstro horripilante do inferno. Não há como civis despreparados enfrentarem algo assim e sobreviverem. O doce Brad simplesmente pega sua faca e mergulha direto, ficando coberto por essa gosma nojenta. John não ajuda em nada. Então Lily diz a ele para ir buscar ajuda enquanto ela e Brad tentam segurá-lo. Mas antes que ele saia, ela exige que ele lhes dê um desconto no frango no futuro, ou então não ajudarão. Boa, Lily! John não tem escolha a não ser concordar, então ele sai correndo noite afora buscando ajuda. Infelizmente, enquanto ela tentava fechar um acordo, Brad ficou completamente enredado pelas teias de aranha. Ele parece estar bem, apenas não consegue se mover, lutar ou fazer qualquer coisa útil. Verdadeiramente, parece que esta batalha final está nas mãos de Lily, que não tem experiência em combate. Por que o cara com poderes mágicos e habilidades de espada teve que ficar preso em um casulo? De repente, o monstro o levanta e parece estar prestes a tentar comê-lo. Quando Brad percebe o que está acontecendo, ele começa a se contorcer freneticamente dentro do casulo, perguntando a Lily se ela pode soltá-lo. Coitada, ela se esforça. Mas 1 minuto ou 2 depois, tudo fica em silêncio. Brad percebe que Lily também ficou presa. Pelo menos a criatura não está tentando comê-los mais. Ela parece estar apenas andando com os enormes casulos nas costas. Vamos torcer para que o fazendeiro John volte rapidamente, ou as galinhas não serão a única perda esta noite. Enquanto estão enrolados, Lily pergunta a Brad se ele se lembra de algo sobre monstros da história original. Como sempre, ele é bastante inútil. Ele parou de ler depois da primeira parte. Então tudo se torna 2 vezes mais aterrorizante. Agora, a aranha gigante está tentando cortá-los para facilitar a deglutição. Brad, se houve um momento para admitir que tem magia de fogo, seria agora. Finalmente, ele decide usar seus poderes. Evocando um enorme inferno azul, ele incinera suas amarras em menos de 1 minuto. Lily está sentada no chão, um pouco queimada, mas de outra forma ilesa. Ela se pergunta o que diabos acabou de acontecer. Brad admite a verdade. Está prestes a confessar que também é o protagonista da história, até que Lily o interrompe. Aparentemente, há alguns plebeus com poderes mágicos no livro, então ela simplesmente pressupõe que ele é um deles. Brad fica feliz que ela não percebe que é o protagonista masculino e pede que ela guarde seus poderes em segredo. Ela concorda. Mas é claro, é Lily, e sua mente nunca está longe de dinheiro. Ela pergunta se no futuro poderão pegar o amplificador a uma taxa mais barata e fazer Brad usar sua mágica nele. Sério, Lily? É nisso que você está se concentrando agora? No espaço onde o monstro estava, uma enorme concha apareceu, cheia de óleo. Lily quer usá-la para fritar frango, mas Brad é cético. Como qualquer um estaria, acabou de sair de um verdadeiro monstro. Isso não é para cozinhar, mas Brad percebe que pode ser uma solução para sua busca por voltar para casa. Ele decide dedicar-se a capturar o máximo de monstros possível. Eles precisam reduzir o custo do óleo. Esses dois, sério. Logo depois, metade da cidade aparece com forcados, esperando encontrar um monstro. Em vez disso, encontram uma concha vazia. A dupla da loja de galinhas já moveu sorrateiramente o óleo de volta para o restaurante. Anu está à frente da multidão e se aproxima para inspecionar a concha. A multidão começa a ficar suspeitosa sobre como 2 civis comuns conseguiram matar um monstro com nada além de uma faca de cozinha. De alguma forma, o casal consegue se desvencilhar da suspeita. Assim que a atenção deles se desvia, Lily procura John na multidão. Ela o lembra do acordo que fizeram no meio da luta. Ela quer renovar seus contratos agora mesmo. Sim, literalmente agora. Enquanto isso, Lady Evelyn está usando um dispositivo mágico para chamar seu pai. Ele quer que ela volte para casa, ou pelo menos venha visitar. Mas Eve não tem intenção de deixar sua adorável mansão. Na verdade, ela recorreu a usar um fundo falso para convencê-lo de que ainda está viajando. Ela acha que está enganando todo mundo perfeitamente. Mas o pai dela está começando a ficar suspeito. Até Miller tem algumas dúvidas. Evelyn fez uma mudança completa em relação à garota que todos conheciam e começou a fazer coisas que a personagem original nunca teria feito. Coisas como beber cerveja e pedir comida frita. Claro, Miller nunca ouviu falar de fritar antes. Mas assim que Evelyn menciona isso, ela corre até o chefe da mansão para perguntar se pode ser feito. Sorte dela, o chefe está literalmente devorando um pouco do frango frito de Brad e Lily naquele momento. Quão conveniente. Os rumores sobre a loja
deles se espalharam por toda a equipe da cozinha. Então, a chefe pensou em experimentar. Ela explica de onde conseguiu, o que significa que a equipe da luta está prestes a receber uma visita do seu chefe em breve. Por que eu sinto que isso não vai acabar bem? Miller volta para sua dama com a comida solicitada. Ela admite a Eve que alguém de sua própria equipe está vendendo o produto. A tampa é removida para revelar uma bela bandeja de frango frito. Claro, ela reconhece imediatamente de casa. Eve exige o nome dos membros da equipe responsáveis. Então Miller corre de volta para perguntar ao chefe. Assim que ela sai da sala, tem mais um momento de dúvida sobre sua chefe. Foi uma grande surpresa que ela pediu comida frita, quanto mais sabia o que era. A velha Evelyn não saberia sobre frango frito, nem teria bebido tanto quanto a nova faz. Mas realmente, o que Miller pode fazer sobre isso? Mesmo que essas pessoas estejam suspeitando que ela não é nada parecida com a verdadeira Evelyn, não é como se pudessem trocá-la de corpo ou algo assim, certo? Certo? Acontece que o pai de Evelyn tem as mesmas preocupações e contatou Miller algumas horas atrás, quando ela foi buscar o frango. O cristal em seu gravata era, na verdade, uma linha telefônica de emergência, que ela pode usar para se comunicar com o Lord via holograma. Viu? Como este universo tem hologramas quando comida frita não tem? Não faz sentido para mim. O pai de Eve confessa as mesmas suspeitas sobre sua filha agindo de forma estranha. Seu primeiro pensamento é que ela deve estar doente, mas Miller confirma que ela está em perfeita saúde. O mordomo diz que é mais como se ela estivesse possuída, o que logo deixa o pai todo agitado. Ele exige saber a localização delas. Ele quer ir e levar sua filha para um templo. Presumivelmente, é para se livrar de qualquer demônio ou de um ex-paciente de câncer que possa estar à espreita em seu corpo. O nobre senhor se surpreende ao ouvir que elas estão apenas no país vizinho. Ele promete que estará lá assim que puder. No entanto, isso é condicional a ele passar seus negócios para outra pessoa. Também precisa enviar documentos para viajar e lidar com toda a papelada. Parece que ele pode demorar um pouco. Enquanto isso, Miller deve continuar reportando a ele o mais frequentemente possível. A esperança de que, após uma rápida visita ao templo, Evelyn retorne a si mesma. Enquanto isso, Lily tem trabalhado arduamente para recuperar todos os clientes que elas perderam. Ela anda pela cidade com o amplificador preso à cabeça. Depois de um enorme negócio único com frango, elas têm uma noite louca e agitada. Elas conseguem recuperar um pouco da confiança de seus clientes. Após uma jornada exaustiva e intensa na loja de frango, elas voltam para a mansão com as pernas trêmulas. Elas estão a apenas um pequeno passo de suas camas quando Miller aparece como uma espécie de chefe final diante da porta. Ela ordena que a siga e leva o casal direto para o quarto de Lady Evelyn. Evelyn está com sua máscara, como de costume. Ela pede a Miller que saia para que possam conversar francamente, o que o mordomo parece odiar. Quando ficam sozinhas, Evelyn faz uma pergunta importante. Quem criou o alfabeto coreano? Por um momento, elas não respondem. Parece que ela é uma lunática. Então Brad e Lily respondem em uníssono, completamente chocados. Eve faz a elas uma série de outras perguntas. Apenas alguém que vive em seu mundo poderia saber. Isso inclui cantar a canção Baby Shark. No final, ela dá um abraço em ambas. Finalmente, após todo esse tempo, o trio reencarnado está unido. Lily e Brad acabam de ganhar mais uma amiga. Mas para Eve, é a primeira vez que ela percebe que não está sozinha. Imediatamente, ela pega um copo de cerveja para comemorar. Aparentemente, ela não consegue se conter. Quando os outros dois se recusam, ela percebe que eles devem ser mais jovens que ela. Brad e Lily admitem que ainda eram estudantes quando morreram. Eles se sentam para explicar a ela como têm planejado voltar para seus próprios mundos. Eve fica chocada em ouvir que isso é possível. Isso não é estritamente verdade. Quero dizer, eles ainda não encontraram um feiticeiro que possa fazer isso. Mas, pelo menos se o plano falhar, eles estarão ricos pelo resto de suas vidas de fantasia. Evelyn também se surpreende que eles queiram voltar em primeiro lugar. Eu suponho que para a Lady da mansão, as coisas não estão tão ruins, especialmente quando você lembra que ela mal conseguia andar em sua vida anterior. Lily admite que sua principal motivação são as cólicas menstruais. Como de costume, Brad finge que se importa mais com a internet do que com a verdade secreta de sua identidade. A propósito, por que ele ainda mantém o segredo? Já que todos sabem que foram reencarnados que não se abrem e se ajudam. Agora que Eve está do lado deles, ela se oferece para ajudar. A ajuda de uma nobre senhora com uma enorme fortuna poderia mudar completamente o jogo. Talvez até cortar pela metade os dias de loja de frango. Ela também decide esconder sua verdadeira identidade. Ela apenas diz que é a filha de um nobre, sem revelar quem é seu pai. Em sua mente, ela pensa que é melhor ajudá-los a voltar à realidade mais cedo do que tarde. Assim, eles levarão seu segredo com eles. Isso não ameaçará mais sua adorável existência de cerveja e frango frito. Eve sai para perguntar a Miller quanto dinheiro elas têm. Aparentemente, ela é mega riquinha.
riqueza. Ela poderia dar ao casal de frango 10 milhões de ouro agora, que é tudo o que elas precisam para o feiticeiro, mas então ela ficaria sem dinheiro, o que significaria que teria que voltar para casa para mais. Imediatamente, obviamente, isso não é uma opção para Eve. Então ela volta para dentro com um olhar tímido e se desculpa. Ela não pode dar-lhes o dinheiro afinal. É uma grande quantia. Então eu suponho que elas voltarão a comer frango frito. Pelo menos elas conquistaram mais um cliente dessa vez. No dia seguinte, Brad está passeando pelo mercado quando se encontra com Jed, outro dos comerciantes. Jed conta a Brad sobre o Festival da Fundação Nacional. É um evento de comércio e troca entre Serevia, seu país, e o Império. Império é praticamente uma palavra gatilho para Brad, que quase salta de susto ao ouvi-la. Ele fica surpreso que existam festivais sendo realizados entre as duas nações. Tecnicamente, eles deveriam estar em guerra. Jed explica que ambos os países têm necessidades geográficas muito diferentes. É benéfico para ambos os lados se eles ainda puderem realizar comércio e suprimentos de alimentos. Além disso, o cessar-fogo já está acontecendo há bastante tempo. Quero dizer, não vimos sinais de guerra na série toda até agora. Então talvez não seja tão sério. Jed está pensando em participar, já que é uma ótima oportunidade para ganhar muito dinheiro. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que trabalham com alimentos e produtos. Na frente de Jed, Brad diz que sim, talvez eles também vão. Mas, no momento em que ele desaparece de vista, ele queima o panfleto imediatamente. Ele é tão medroso. Só porque o evento acontece no Império, não significa que não vale a pena o risco. De qualquer forma, é uma pena para ele, porque Lily descobre sobre o festival quando Eve sugere no dia seguinte durante o chá da tarde. Mas Lily também não está realmente a fim de ir. Mesmo que ela não tivesse nascido como um personagem de alta e nobre estirpe, ainda há pessoas que ela quer evitar. Uma delas é seu antigo chefe, que lhe propôs casamento. Quando ela ainda estava trabalhando como empregada, espera, isso é loucura. Não sabíamos disso. Eve pergunta por que ela não acabou namorando ele, pelo menos. Lily admite que o cara tinha 76 anos. Nossa, meio estranho, né? A história coloca Evelyn do lado dela. Mas a razão pela qual não ouvimos nada disso antes é porque, na verdade, é uma mentira. Ela não quer voltar e correr o risco de encontrar alguém da história original. Agora é a vez de Brad inventar uma mentira complicada para explicar por que não quer visitar o Império. Ele começa a falar sobre o cachorro de um primo em terceiro grau do cunhado ou algo assim. De qualquer forma, é impossível acompanhar, mas há uma desculpa lá em algum lugar. Evelyn sente pena dos dois, mas ela não quer desistir da ideia do festival. Então ela sugere que vão disfarçados. Genial! Por que não pensaram nisso antes? Eles realmente não estão convencidos até que Evelyn os lembre que pode levar anos para juntar o dinheiro que precisam só vendendo frango. E isso sem nem mencionar quanto tempo pode levar para encontrar um feiticeiro talentoso o suficiente para enviá-los através do espaço e do tempo. Ela reforça e usa o fator medo de pegar uma doença. Claro, as dores monstruosas da menstruação de Lily a forçam a concordar. Brad ainda está muito assustado com a possibilidade de ser encontrado. Então ela declara que vai simplesmente sozinha. Agora ele pareceria um verdadeiro idiota se não fosse também. Então, é claro, Brad também aceita. Apenas se ele puder usar um disfarce, é claro. O dia da partida chega mais rápido do que o esperado. Evelyn forneceu a Brad um disfarce de primeira linha. Isso mesmo. Brad está participando do festival como Bradette, uma bela dama nobre de Serívia. Pelo menos isso vai servir, eu acho. Evelyn o vestiu ela mesma, até com a maquiagem e a peruca. Ele aparece parecendo bastante impressionante para um grande atleta com ombros largos. Lily também está se vestindo como um menino, embora esteja um pouco com ciúmes. Quando vê Bradette, honestamente, sinto que ele está fazendo isso muito bem. Talvez se o negócio de frango não der certo, eles possam montar um show de drag para ganhar um dinheiro extra. Uma vez que estão prontos, Evelyn os manda embora. Sua desculpa para não ir é enjoo. Eu acho que ela é a melhor mentirosa de todas elas. Ela deseja boa sorte a eles, dizendo para ganharem muito dinheiro antes de pensarem em voltar. Fácil para ela dizer. Ela pode relaxar em sua mansão e desfrutar do luxo da nobreza, enquanto eles têm que se esforçar com esses trajes absurdos e tentar não serem reconhecidos. Até Miller fica surpreso que ela não quer se juntar a eles no festival. Embora esses dias, parece que Miller está sempre enchendo ela sobre algo. Ela diz que seu pai esperava que ela fosse ao festival pelo bem da família, para mostrar a cara e ser sociável. Então Eve pede para ela dizer ao pai que está doente, mas não doente do tipo normal, apenas de ressaca. No futuro, como? Ela planeja ficar super bêbada naquele dia e dar um feriado a todos os funcionários. Então não poderia encaixar isso. Droga. Estou começando a ter um pouco de inveja dessa garota. Enquanto isso, a dupla dinâmica já está na estrada, andando em sua carruagem pelo campo. É uma longa jornada, e há a chance de serem atacados por bandidos.
surpreendidos. Essa é parte da razão pela qual Brad concordou em vir, porque Lily estaria em sério perigo se fosse sozinha. Ela está feliz que Brad veio para protegê-la, mas Lily também parece meio obcecada com seu novo visual. Ela não consegue parar de olhar para ele, deixando Brad muito desconfortável. Ele pensa que ela está brincando, mas ela realmente acha ele bonito. E ela não está errada. Ele não está surpreendentemente suave e feminino em sua roupa? Alguns dias depois, eles chegam ao Império. Neste ponto, Brad está exausto. Em cada ponto de checagem, ele foi assediado por homens estranhos. Agora ele está fechado e de mau humor. É bem, agora você sabe como é, Brad. Mas é hora de negócios, então não adianta ficar para baixo. Brad força seus níveis de energia para cima, observando a paisagem no mercado enquanto Lily vai se registrar. De repente, uma enorme multidão passa correndo, indo a algum lugar muito rápido. Brad usa sua melhor voz de dama para perguntar à garota ao seu lado sobre toda a agitação. Aparentemente, o primeiro dia do festival sempre inclui um discurso de abertura no palácio, então todos estão correndo para conseguir um bom lugar. Brad está curioso. Também, como ele fugiu no meio da noite no seu primeiro dia, ele não teve uma boa visão do palácio, então ele decide dar uma olhada a ele mesmo, longe o suficiente para que ninguém o visse, certo? Tenho certeza de que isso não vai dar errado. Ele agarra Lily e eles vão juntos, seguindo as multidões até o enorme complexo do palácio. Brad já está agindo de forma estranha. Felizmente, seu delírio é interrompido quando o príncipe Trabu é anunciado. Sai Adrian Vantibut, um magnífico e muito bonito rapaz que não se parece em nada com Brad. Supostamente, este é o irmão de Brad, com quem ele tem se desentendido desde pequeno. Assim que ele aparece, a multidão ofusca suas palavras com gritos. Então eles não conseguem realmente entender o que ele está dizendo. Enquanto observam a multidão, Lily de repente se lembra dessa cena do livro. Na temporada 1, o Festival Imperial é um local onde algo importante acontece entre os protagonistas, que faz com que eles desenvolvam sentimentos um pelo outro. Mas o príncipe que fez o discurso era o segundo príncipe. Ele não aparece muito na primeira temporada. Sua chegada inesperada deixa claro que algo está errado. A trama mudou de alguma forma. Mas Lily não se importa. Ela só está aqui para vender um pouco de frango frito. Enquanto ela prepara a barraca, Lily tenta lembrar uma descrição do príncipe herdeiro. Isso é difícil, já que ele não estava na capa da série. Ele foi descrito como tendo cabelo escuro e olhos vermelhos. Lily se lembra de tudo. Isso enquanto observa Brad. Mesmo assim, ela não junta as peças. Para ser honesta, neste ponto, acho que ela merece algum tipo de prêmio por ser a personagem mais alheia de todos os tempos. Assim que o festival começa, os negócios aquecem rapidamente. Tudo vai bem até que um cara começa a gritar com Brad. Ele parece estar bêbado e fica pedindo álcool. Enquanto Lily observa, ela de repente percebe o que está acontecendo. No livro, essa situação é o catalisador para uma guerra. Um ano depois, o príncipe salva Lily de entrar em uma briga com esse cara e o espanca. Durante a confusão, sua disfarce escorrega, e ele é imediatamente reconhecido como o príncipe herdeiro. Então o bêbado, que se revela ser um soldado inimigo, relata ao seu rei que o príncipe herdeiro o atacou. Um ano depois, eles estão em guerra. Fala sério, como pode ir de 0 a 100 tão rápido? Espera, mas isso significa que esta é uma situação realmente perigosa. Desesperada para evitar uma guerra, Lily enfia um pedaço de frango na boca do cara para distraí-lo. Acredite ou não, isso funciona. O cara compra mais 2 sacos de frango e simplesmente vai embora. Uau! Quem diria que tudo o que era necessário para acabar com guerras era um saco de frango frito? Assim que a situação é resolvida, eles podem voltar a vender. Brad sai para pegar um pouco de farinha no meio do turno. Quando ele não volta, Lily sai para encontrá-lo. Acontece que o cara bêbado o encontrou de novo. Ele puxou a peruca dele e continua pedindo mais frango frito. Ele parece totalmente bêbado, mas aparentemente não tão bêbado a ponto de não reconhecer Brad como o príncipe herdeiro. Oh não, todo aquele esforço e ainda assim aconteceu. Felizmente, ele está só bêbado o suficiente para ficar meio confuso com isso. Ele ainda acha que Brad é uma mulher apesar da peruca ter caído, o que é insano. Antes que ele possa pensar mais sobre isso, Brad dá um golpe na nuca dele, fazendo-o desmaiar e, com sorte, bagunçando sua memória. Ninguém ouviu a revelação do homem bêbado, exceto Lily, que agora está olhando para Brad, totalmente em choque. Brad tenta negar, dizendo a Lily que ela entendeu errado, e coloca a peruca de volta como se isso fosse realmente ajudar agora. Ele começa a tagarelar sobre como ele realmente foi reencarnado como um figurante. Ele explica como seria muito bobo se mudar para um país vizinho como um homem sem teto, se começasse como um príncipe imperial. Sim, era bobagem. Brad, de todos, realmente não entendo por quê. Você ignorou a trama dessa vez. Lily não acredita na história dele porque sabe que aquele homem é o soldado do livro. Ele aparece no romance
romance especificamente para revelar o príncipe herdeiro e tirar a disfarce. Como isso aconteceu exatamente? Como ela poderia duvidar? Brad não leu tão longe no romance, então Lily explica isso para ele. Depois disso, Brad literalmente grita em voz alta: "Certo! A guerra! É por isso que eu fugi do palácio em primeiro lugar!" Brilhante. Bem, não há sentido em fingir depois disso. Ele admite sua verdadeira identidade, o que é meio engraçado enquanto usa uma peruca e um avental. Lily percebe que tudo começou a se mover de acordo com a trama original. Ela decide que eles devem se apressar. Estão prestes a fechar a barraca e se mover quando Lily é reconhecida por uma mulher aleatória chamada Sharon. Ela era a colega de quarto da protagonista e menciona seu nome verdadeiro na frente de Brad, que finalmente percebe sua verdadeira identidade. Oh, graças a Deus! Não sei vocês, mas tem sido tão frustrante ter todos escondendo seus personagens uns dos outros. Sharon ainda está por perto como uma mosca persistente e interrompe no meio da conversa. Lily apresenta Brad como um amigo do trabalho e tenta disfarçar a discussão sobre a trama como uma troca entre dois amantes de livros. A colega parece um pouco suspeita, mas deixa ele escapar e se despede. Assim que ela está prestes a sair, Brad faz uma pergunta. Como ela trabalha no Palácio Imperial, ele pergunta se ela já viu o rosto do príncipe herdeiro. Isso parece uma coisa realmente estúpida para perguntar se você está tentando esconder sua identidade. Mas tudo bem, Sharon só viu retratos, já que trabalhadores comuns nunca se encontram com a família imperial pessoalmente. Brad fica aliviado ao ouvir isso e faz uma última pergunta muito crucial. Qual é o nome do príncipe herdeiro? Já que ele não conseguia se lembrar, ele fica encantado em descobrir que o nome de seu personagem é Chase. Sinto que Lily poderia ter dito isso a ele, mas pelo menos ele sabe agora. Sharon vai para casa e Brad imediatamente se volta para seu parceiro. Afinal, se não tivessem se esbarrado com ela por acaso, Lily provavelmente não teria dito a ele que era a protagonista. Lily afirma que iria contar a ele em algum momento, o que é absolutamente mentira. Ambos ficam bem agitados. Está ficando evidente que eles têm mentido um para o outro todos esses meses. Lily pergunta se eles podem apenas esquecer isso por agora e focar no plano principal de voltar para casa. Mas Brad é muito mais mesquinho do que parece. Ele se recusa a deixar pra lá. Ele ainda está bravo. Ele a ajuda em silêncio a desmontar a barraca. Porque se Brad é uma coisa, ele é um cavalheiro. Eles voltaram em silêncio por causa da briga. Embora quisessem se desculpar, seu orgulho não os deixava. Eles ainda estavam pensando no que fazer quando finalmente pararam e chegaram à sua mansão. Parecia que tinham voltado mais cedo do que o esperado, pegando o mesmo caminho novamente. Ao saírem da carruagem, perceberam que estava estranhamente quieto em sua mansão. Eles ignoraram qualquer ideia ruim que veio à mente. Lily então decidiu descarregar tudo da carruagem, mas como ela era pequena, Brad rapidamente pegou as caixas pesadas e saiu. Isso a deixou sem escolha, a não ser agradecer. No entanto, essa gratidão não durou muito. Lily atingiu um nervo quando a razão e a emoção não se encontraram em um resultado melhor. Ela chamou Brad por lhe dar o tratamento do silêncio. Ela perguntou se ele ia continuar com esse ato e guardar rancores como outras pessoas mesquinhas. Puto. Ele largou as caixas e a encarou. Ele perguntou por que era fácil para ela chamá-lo de mesquinho quando ele não era o único que errou. Se alguém pudesse comentar sobre o que aconteceu, deveria ser Shulsu se desculpando, não ele. Entre os dois, ele foi o único que se confessou e ofereceu honestidade. A discussão deles foi ouvida pela Lady Evie. Por causa da discussão, ela descobriu, enquanto estava logo atrás deles, que eram os protagonistas. Uma coisa era clara. Eles enganaram um ao outro. No entanto, Lady Evie decidiu sair das sombras antes que eles se matassem. Querendo resolver o problema que tinham, ela os guiou até seu pequeno acampamento. Ela ofereceu um ritual de retiro que gerações anteriores tinham feito. Claro, eles não gostaram muito por causa da diferença geracional. Ela não teve escolha, a não ser convencê-los. Enquanto ouvia, percebeu que era melhor para esses dois não saberem quem ela realmente era. Eve estava perdida em seus próprios pensamentos quando finalmente Brad e Lily a ajudaram a voltar à realidade. Eles queriam saber quem estava certo entre os dois. Eve, no entanto, não conseguiu tomar uma decisão. Então decidiu seguir o caminho mais fácil e repreendê-los. Ela gritou com eles por não serem honestos com ela. Ela exigiu um pedido de desculpas, não um pelo outro, mas por ela. Isso efetivamente encerrou os debates. Eve então os forçou a segurarem as mãos um do outro e a se olharem para se desculpar. Confusos, eles obedeceram, segurando as mãos de forma estranha e oferecendo desculpas sob o olhar atento dela. Mais tarde, naquela noite, Brad visitou o quarto de Lily para oferecer uma reconciliação sincera e privada. No silêncio da mansão, eles fizeram um pacto solene. Nunca se apaixonariam. Era uma promessa absurda para dois protagonistas literários. Brad não conseguiu deixar de se perguntar se eles poderiam realmente desafiar uma narrativa que parecia tomar controle de suas vidas a cada instante. Enquanto isso, Eve estava em seu quarto contemplando
levando sua existência confusa. Seu plano de permanecer uma observadora distante estava falhando. Sua tentativa de garantir a independência financeira dos protagonistas através do festival havia sido desfeita. Seu espiral de preocupações atingiu o auge na manhã seguinte quando seu pai, o Duque, ligou com um anúncio surpreendente. Ele estava vindo visitá-la em Segóvia. O pânico tomou conta dela, enquanto se perguntava como ele havia descoberto sua localização. Ele estava vindo para arrastá-la de volta à capital? A distância que ela cuidadosamente construiu estava desmoronando, deixando sua vida em completa desordem. Conhecendo seu pai, não havia como essa visita ser para um vínculo familiar. Ela tinha certeza de que ele a tiraria daquele lugar. Talvez ir com ele impedisse o arco vilanesco de acontecer. No entanto, ela ainda precisava fazer algo. Ela foi visitar a loja de frango e encontrou Lily e Brad lá. O negócio parecia estar lento. Nesse ritmo, eles não conseguiriam o dinheiro que precisavam para ir embora. Ela perguntou se vendiam bebidas alcoólicas enquanto colocava seu jarro de cerveja na mesa. Quando Lily lhe disse que as pessoas costumavam trazer suas próprias bebidas, ela sorriu. Eve compartilhou sua vida antes de renascer e como era uma mulher alcoólatra. Sua bebida favorita era soju. O álcool era sua linha de vida. Ela sabia que as pessoas que amavam álcool queriam experimentar coisas novas. Ela sugeriu que vendessem uma cerveja Mac misturada com soju. Como Lily era menor de idade, Eve mencionou que a senhorita Miller a substituiria à noite. Alguns dias se passaram e finalmente abriram o bar. O lugar estava lotado com muito movimento. Parecia que os bebedores pesados também tinham grandes redes. Brad foi treinado pessoalmente pela Lady Eve e fez uma apresentação espetacular misturando o Solmic. As pessoas apreciaram os frangos e as bebidas. A esse ritmo, eles estavam apenas a 100 moedas de seu objetivo, mas parecia que alguém estava distraído demais para trabalhar. Brad não conseguia tirar os olhos de Lily. Brad sentiu uma rixa crescente, uma distância fria que Lily mantinha, quer estivessem na loja ou na mansão. Inicialmente, ele ignorou isso como um truque de sua mente, até o momento em que ela pediu ajuda. Embora ele e Hans oferecessem sua assistência, Lily escolheu Hans. Apesar de Brad ser a escolha mais lógica, não era apenas um truque da mente. Ela estava ativamente o evitando. O que ele fez? Perplexo e inquieto, Brad buscou o conselho de Lady Eve. Ele enquadrou sua preocupação como um dilema hipotético envolvendo um amigo, mas Eve penetrou o véu fino. Relutante em se envolver em sua fricção romântica, ela permaneceu diplomaticamente distante. Ela sugeriu gentilmente que seria mais seguro abordar a parte direta envolvida para obter a clareza que ele precisava. Talvez realmente não houvesse sentimentos envolvidos. Talvez fosse apenas um laço familiar no centro que os fazia se entender mal. Brad levou seu conselho a sério. Suas botas rangiam no caminho de cascalho enquanto ele buscava Lily. Ele a encontrou no jardim, sua figura emoldurada pela flora balançando enquanto ela varria silenciosamente os ladrilhos de pedra. Quando ele chamou seu nome, uma repentina pressão pesada se formou em seu peito. Um ritmo frenético que desafiava a avaliação clínica de Lady Eve. Se isso realmente não fosse mais do que a simples afeição de um irmão por uma irmã, por que o pensamento de seu silêncio tornava tão incrivelmente difícil respirar? Por que seu coração doía com uma saudade que parecia tudo menos familiar? Brad confrontou Lily. Ele perguntou se ela realmente estava tentando evitá-lo. Por mais que ela negasse, Brad sabia que Lily era uma péssima mentirosa em comparação a ele. Então, quando Lily percebeu que seu disfarce havia sido descoberto, os dois riram juntos. Era verdade que ela estava o evitando. Mas não era por ódio ou algo do tipo. Era devido à possibilidade de eles se apaixonarem um pelo outro. Sob a influência da trama original da história, ela percebeu que não era suficiente que ambos jurassem nunca se apaixonar. Eles também deveriam agir a respeito, sabendo que estavam prestes a alcançar seu objetivo. Era altamente provável que eles fossem se separar. As lágrimas de Brad caíram de seus olhos, mas ele rapidamente negou, dizendo que era por causa da poeira. Que mentiroso, ele disse. Ele estava agitado com o pensamento de que Lily o odiava, mas descobriu que isso não era verdade. Na verdade, ela gostava dele. Isso o pegou de surpresa. Ele presumiu que ela quisesse dizer outra coisa, mas ela esclareceu que se tratava de sua amizade. Ele não era mais do que um amigo em sua visão. Ele percebeu que talvez fosse melhor manter esses sentimentos, quaisquer que fossem, escondidos dela. Isso é, se ele não quisesse se tornar um imperador, os dias passaram e eles perceberam enquanto contavam seu dinheiro que finalmente haviam alcançado seu objetivo. Eles poderiam finalmente
simplesmente ir embora. No entanto, a maior questão de todas era como. Eles sabiam que alguém com grande conhecimento e poder poderia ajudá-los a viajar para outra dimensão, mas onde poderiam encontrar um? Eles satisfizeram sua conversa sobre como retornar ao seu mundo e decidiram embalar as coisas e fechar a loja. Até que Colosa apareceu atrás deles e protestou. Onde mais eu poderia comprar frango frito se vocês fecharem a loja? Eles queriam explicar, quando de repente perceberam que Colosa na verdade vendia itens mágicos e poções. Com certeza, ela sabia onde poderiam encontrar o poderoso feiticeiro que estavam procurando. Pela sua pergunta, Colosa ficou chocada. Ela estava surpresa, confusa, desesperada por respostas. O casal buscou a ajuda de Colosa, esperando que seu comércio de itens mágicos a ligasse a poderosos feiticeiros. Embora ela afirmasse que lidava apenas com distribuidores, ela eventualmente cedeu em troca de uma pedra mágica potente. Ela desenhou um mapa que serviria como seu único guia para o feiticeiro que procuravam. Alguns dias se passaram. Lady Eve acompanhou ambos até suas carruagens. Eve tinha dúvidas persistentes sobre o mapa enquanto se despediam. Ao contrário do que esperavam, o mapa provou ser estranhamente preciso, levando-os a uma humilde e silenciosa cabana. Ao encontrarem a porta destrancada, entraram. O lugar era demasiado silencioso e escuro. Não havia ninguém lá. Eles acionaram o interruptor apenas para descobrir que o modesto exterior ocultava um tipo de luxo impressionante. Mas quem se atreveria a deixar uma mansão vazia? Eles vasculharam o cômodo, sem saber das olhos espreitando que os observavam desde que chegaram. Enquanto exploravam a mansão, descobriram um diário e um retrato coberto por um pano. O diário detalhava a vida de outra alma reencarnada neste romance. O retrato revelava uma garota de cabelo prateado com óculos redondos. Ela lhe era familiar. Enquanto Lily devorava as últimas páginas, a horrível verdade se encaixou. Ela apressadamente disse a Brad que precisavam ir embora. O mapa preciso, a face, familiar na moldura, e a posse do diário apontavam para uma única pessoa, a autora deste mundo. A mulher que movia os fios de seu destino era a própria mulher que os enviou para lá. Calosa. Eles galoparam pela noite, sua frustração aumentando a cada milha. Colosa, a suposta autora, os havia levado em uma ruína de caça ao ganso. Alimentando a suspeita de que ela era uma intrusa dimensional, ela falava em charadas modernas. Ela zombava de sua situação por trás de um véu de ironia. Eles chegaram de volta à cidade, prontos para liberar a raiva, apenas para encontrar Calosa enfrentando a indignidade da expulsão. Não era um plano mestre, era a dura realidade da gentrificação. Quando jogaram seu status divino em seu rosto, zombando de uma autora que não conseguia nem mesmo pagar o aluguel, Calosa explodiu. A ironia não. Passou despercebida para ela. Ela não escolheu a fome ou a crueldade de um senhorio. Quando começou a entrar em uma fuga dissociativa, eles gritaram o pseudônimo secreto encontrado em seu diário. Isso a despertou de volta ao presente em um acesso de temperamento. Assim que o ar se acalmou, Colosa revelou que suas almas estavam conectadas a outra dimensão. Eles estavam vivos, e um retorno ao lar era possível. Mas isso tinha um custo inegociável. Eles tinham que seguir o enredo original da história. Ninguém viria para substituí-los porque os personagens não tinham almas para começar. Eles eram meramente recipientes vazios, e os protagonistas eram o único batimento cardíaco que a história conhecera. Colosa também pensou, a primeira vez que chegou aqui, que poderia ver seus personagens se moverem. Mas ela estava errada. Pode ser que fosse ela, como a morte da autora, que causasse isso. Talvez por causa da reencarnação, o romance ganhou uma nova vida. Brad e Lily estavam hesitantes em acreditar nela ou até mesmo em confiar em seus desejos. Mas eles realmente não tinham escolha. Ela era a única que conhecia este romance de cabo a rabo. Ela era a única que poderia ver se o corpo original deles estava vivo e como voltar para ele. Então decidiram confiar nela. Afinal, eles só precisavam ser os governantes do império. E estava feito, certo? Ou assim pensaram. Acontece que Colosa nem sabia o final deste romance. Ela era do tipo de autora que decide o final no meio dos capítulos. Não é de admirar porque Lily pensou que esse romance merecia a pior avaliação. Claro, Colosa não ouviu que estavam perdidos quando Calosa lhes disse que não sabia o final de sua história. Tudo o que queria era que se preparassem. Então, ela os expulsou de sua loja. Eles não tinham para onde ir. Então, decidiram visitar Lady Eve. Quando chegaram à mansão, sentiram a estranha mudança de humor na propriedade. Quando perguntaram por ela, só a conheciam como Lady Evelyn, o que os deixou confusos. Até que viram seu cabelo vermelho e olhos roxos cintilantes, com a aura de uma jovem aristocrata. Foi então que perceberam que ela era a vilã, Evelyn. O que aconteceu depois que Brad e Lily saíram? A carruagem de seu pai chegou. Ela achou que ele nunca viria, mas não havia sentido em expulsá-lo. Seu pai achou que ela estava viajando, mas então recebeu notícias de que ela estava ficando ali por algum tempo. As notícias vieram de Miss Miller. Ela foi quem a denunciou. Ela nunca a perdoaria por isso.
Seu pai a convidou para voltar com ele. Como Brad e Lily já haviam partido, ela pensou que não havia sentido em ficar ali. Num estalar de dedos, ela estava de volta ao estado imperial. Mas conhecendo Eve, ela não aguentaria um dia sem sua bebida. Ela preferia ficar em casa do que ir às compras, se isso significasse ter mais doses. Ela até se justificou dizendo que abrir uma garrafa e só servir um copo é uma desonra para beber. Ela propôs ter uma garrafa por dia. Foi então que seu pai percebeu que sua única filha era uma alcoólatra. Sem palavras, seu pai a convidou para ir ao templo com ele. Depois de tanto drama e convencimento, ela finalmente concordou. O templo era bonito e cheio de cenários. Ela sonhou uma vez em visitar quando esteve hospitalizada. Seu pai a deixou por um momento, pois encontrou alguém com quem precisava conversar. Enquanto Eve passeava pelos corredores, ela se deparou com um jovem bonito e ouviu ele dizendo que não queria se tornar um imperador. Imperador? Quem é este? A realização de Evelyn a atingiu como um golpe físico. O homem que ela confundiu com um humilde clérigo era, na verdade, da realeza. Quando seu pai emergiu das sombras, ela descreveu freneticamente as características do homem. Evelyn não tinha ideia de que havia evitado por pouco uma exorcização, graças ao seu gosto semelhante em homens com a verdadeira vilã da história. O homem em questão era o príncipe Adrian, o segundo filho. Ele vinha ao templo em busca de um jeito de renunciar seu direito ao trono. Durante anos, Adrian viveu sob o peso esmagador da ambição de sua mãe. Ele estudou sem parar para provar que era digno de ser o herdeiro. Quando o príncipe herdeiro desapareceu repentinamente, tendo sido reencarnado em outro lugar, o trono foi entregue a Adrian em uma bandeja de prata. No entanto, a vitória teve gosto de cinzas. Pela primeira vez em sua vida, sua mãe o abraçou. O gesto soou como uma traição porque ela amava o futuro imperador. Não, seu filho. Furioso por seu irmão ter descartado tão facilmente o fardo que ele passou a vida ganhando, Adrian decidiu encontrar maneiras de se tornar inadequado para a coroa. Ele não a queria mais. Ele esperaria pelo retorno de seu irmão. Enquanto isso, aquele mesmo irmão permanecia do lado de fora da mansão de Evelyn com Lily, ainda atordoado com a descoberta. Que a Eve que conheciam era na verdade a vilã de sua história. A realização foi impressionante. Eles assumiram que a história progrediu apenas porque os personagens principais permaneceram inseparáveis. No entanto, Lady Evelyn manteve seu segredo como vilã até seu último adeus. Confusos por seu silêncio, consideraram retornar ao Império, apenas para perceber que fazê-lo significaria se render ao mesmo destino do qual haviam fugido. Para superar o sistema, elaboraram um plano desesperado. Brad ascenderia como imperador apenas o tempo suficiente para declarar Lily seu verdadeiro amor antes de ambos abdicar. Era um plano cheio de falhas. Mas como Colosa nunca especificou a duração de seu reinado, ofereceu uma luz de esperança. Decidindo que mereciam um momento de alívio antes de enfrentar o trono, pararam para aproveitar o prazer simples de pão fresco sob o céu aberto. Eles estavam alheios ao fato de que cada passo longe da trama os levava involuntariamente de volta às suas garras. Sua paz foi destruída quando Lily se aproximou de uma criatura fofa e rosa escondida na vegetação. Ignorando os avisos de Brad, ela estendeu a mão, apenas para a criatura se transformar e causar estragos na cidade. Enquanto Brad liberava seu poder para defender os cidadãos, Lily foi de repente dominada, não pelo terror, mas por uma onda de dor estranha. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela percebia que estava vivenciando a própria agonia do monstro. Era o despertar de seu presente. Adormecido. O poder da empatia. Lily percebeu que herdara os poderes de Marion, a protagonista feminina. A capacidade de Marion de simpatizar com monstros havia sido suprimida devido a anos de exclusão social na novela, mas agora Lily sentia a dor frenética da criatura. Percebendo que o monstro rosa era apenas uma criança perdida, ela gritou por Brad. Ele localizou sua imensa mãe próxima. Em uma façanha de força impressionante, Brad carregou o bebê de volta para seu pai, dissolvendo instantaneamente a dor no peito de Lily. Calosa apareceu para contar a ela sobre o poder de Marion, mas fugiu quando Lily pressionou por um final não terminado da novela. Enquanto a poeira assentava, soldados reais chegaram para exigir suas identidades. Mas antes que Brad pudesse revelar seu verdadeiro nome, Lily o interrompeu com um sorriso brincalhão. Ela o apresentou como Dundundun Adrian. Decidiram espalhar bondade em nome do segundo príncipe Adrian. Seria mais fácil passar a coroa para ele assim que ele abdicasse do trono com essa bondade. Então, partiram, longe e amplo, de pequenas coisas a grandes coisas, apenas para colocar o nome de Adrian em um pedestal. Adrian permaneceu em seu escritório, frustrado pela falta de resposta do templo e pela falta de notícias sobre o paradeiro de seu irmão. Ele descartou a ideia de Brad cruzar a fronteira como absurda, sem saber que seu irmão havia feito exatamente isso. Logo, Adrian foi convocado pelo rei para receber seus convidados. Ilustres,
Lady Evelyn e seu pai. Evelyn não queria vir, mas era o palácio, então ela certamente não tinha escolha. Ela foi apresentada por seu pai ao rei e era muito bem vista, mas então ficou confusa ao descobrir sobre seu noivado com o príncipe herdeiro. Brad já voltou para casa? Sua confusão aumentou quando Adrian entrou na sala. Ele era o homem que ela tinha notado no templo, aquele que realmente capturara seu interesse. Mas quando o rei a apresentou formalmente como a noiva do príncipe herdeiro, o coração de Evelyn afundou. Ela queria protestar contra o arranjo, pois o homem que ela desejava não era o herdeiro ausente, mas o príncipe que estava bem na sua frente. Brad estava fazendo o seu melhor, colocando o nome de seu irmão em um pedestal enquanto viajavam em direção ao Império, fazendo boas ações aqui e ali, mas alguns dos problemas que ele supostamente resolveu foram na verdade orquestrados por Lily, e por ele para criar a imagem do grande herói para Adrian. E embora eles pudessem ter sucesso com algumas pessoas, a maioria ainda estava bastante hesitante sobre o segundo príncipe abdicar do trono. Pode ser que seu eu original fosse perfeito demais para ser ofuscado. Foi então que ele percebeu que precisava melhorar seu jogo se quisesse que seu irmão tomasse seu lugar. Por outro lado, Adrian ficou curioso com os múltiplos presentes e agrados apresentados a ele, porque, até onde ele estava preocupado, ele não fez nada disso. Se isso continuar, ele será colocado no centro das atenções. Seu pai o reconheceria e sua mãe empurraria a ideia de que ele se tornasse herdeiro, e ele não queria isso. Ele se tornou inquieto ao pensar que não podia esperar mais pelo templo para decidir. Ele tinha que encontrar seu irmão de uma forma ou de outra. Ele procurou a ajuda de Evelyn, que parecia ter se preparado demais para sua visita. Bem, claro, ela gosta de você e acha que você se apaixonou por ela. No entanto, ele precisou ser direto. Perguntou a Evelyn se ela tinha ideia do paradeiro de seu irmão. É uma visita estranha, mas ela é a única pessoa que ele pode perguntar sobre isso. Ok, sem sentimentos envolvidos. Apenas negócios. Mas certamente ela pode tentar. Enquanto esperava pela resposta dela, Evelyn o convidou para comer com ela. Seria rude ele recusar, então ele concordou. Quando ele estava prestes a falar novamente sobre seu irmão, Evelyn serviu-lhe um copo de vinho. Então outro, e outro, e outro. A próxima coisa que souberam, estavam tendo uma festa de bebida à plena luz do dia. Evelyn e Adrian encontraram um consolo inesperado na companhia um do outro. Eles se uniram sobre fardos compartilhados e um amor mútuo por bebidas finas. Relaxada pelo álcool, Evelyn confessou seu desprezo pelo noivado iminente com o príncipe herdeiro. Para ela, o trono da imperatriz era uma prisão dourada que lhe roubaria a liberdade e suas bebidas favoritas. Para sua surpresa, Adrian refletiu seu sentimento. Ele não tinha desejo pelo poder e estava apenas à procura de seu irmão para escapar do peso da coroa. No entanto, a frustração de Adrian explodiu em relação aos rumores misteriosos sobre seus feitos heróicos. Alguém estava polindo sistematicamente sua reputação, empurrando-o mais para perto do trono que ele desesperadamente queria evitar. Ele descreveu os culpados: um homem musculoso de cabelo escuro e uma garota com pele levemente morena. Evelyn imediatamente os reconheceu como Brad e Lily. Percebendo que a interferência deles estava voltando contra Adrian, ela decidiu impulsivamente ajudar o príncipe a sabotar esses intrometidos. A situação mudava rapidamente quando Lily e Brad tentaram resolver crises locais para melhorar a imagem de Adrian. Eles descobriram que os problemas já tinham sido resolvidos por um homem chamado Chase. Até a praça da cidade estava dominada por um enorme programa de alimentação realizado em nome do príncipe herdeiro. Evelyn e Adrian lançaram uma campanha de contraponto usando a identidade de Chase para ofuscar a nova glória de Adrian. Percebendo que seu plano cuidadosamente elaborado estava indo por água abaixo, Lily e Brad se prepararam para intensificar seu jogo. Sem saber, eles estavam agora em guerra com o próprio príncipe que estavam tentando coroar. Enquanto caminhavam, a fúria de Brad irrompeu quando percebeu que sua bolsa havia sido roubada pela criança que se aproximou dele mais cedo. Aquela criança o roubou. Lily permaneceu impressionada, especialmente quando percebeu que a carga preciosa não era o dinheiro deles, mas o pó de proteína meticulosamente feito à mão por Brad. Em sua defesa, levou muito tempo para fazê-lo. Apesar de sua insistência de que a criança em crescimento provavelmente precisava da nutrição mais do que ele, o orgulho de Brad estava ferido. Pelo amor de Deus, deixe a criança ficar com isso. Ele provavelmente precisa mais do que Brad. Ele perseguiu o ladrão por um beco estreito, apenas para descobrir que o menino havia desaparecido no ar. Deixando para trás um silêncio inquietante, sem perceber o mistério do beco, Evelyn e Adrian continuaram seu altruísmo estratégico, realizando até pequenas boas ações em nome de Chase. Eles conseguiram catapultar a reputação do príncipe herdeiro desaparecido a alturas lendárias. No entanto, Evelyn estava, em particular, navegando por uma teia de ambições conflitantes. Ela planejava encurralar Brad e entregá-lo ao palácio, garantindo seu próprio caminho para o trono.
No entanto, seu coração permanecia teimosamente ancorado a Adrian. Seu devaneio foi interrompido quando Adrian revelou um padrão sombrio, uma repentina e alarmante explosão. Acontece que parecia haver muitas notícias e registros de crianças desaparecidas em seu estado. Eles tinham que chegar ao fundo disso. O tom mudou para Lily e Brad também. Embora Lily inicialmente o tivesse provocado sobre sua proteína perdida, ela notou a verdadeira angústia de Brad. Ele não estava lamentando seus suplementos. Ele estava assombrado pelo desaparecimento impossível da criança. A conversa deles foi interrompida pelo grito penetrante de uma criança pedindo ajuda, ecoando das sombras próximas. Sem pensar duas vezes, eles correram na direção do som, percebendo que o pequeno roubo era apenas um precursor de uma ameaça sistêmica muito mais sombria que espreitava na cidade. Eles descobriram uma jovem chamada Tammy, chorando e implorando pelo resgate de sua mãe. A mãe de Tammy era uma florista que possuía o raro dom de cultivar flores através da magia. Quando ela descobriu, sua mãe a pediu para manter esse poder em segredo. A criança, em sua inocência, sussurrou a verdade para uma amiga. Logo, rumores saíram de controle, e sua mãe foi sequestrada pela mão do diabo. Evelyn aprendeu com Adrian que a mão do diabo era uma tática notória de sequestro usada por aristocratas. Ao empregar indivíduos com magia de teletransporte, eles podiam sequestrar vítimas, órfãos, os vulneráveis ou aqueles com habilidades especiais, do nada para serem vendidos como escravos. Evelyn estava particularmente chocada com o pragmatismo de Adrian. Ele sabia sobre essas atrocidades há anos, mas permaneceu em silêncio. No entanto, ambos perceberam que essa tragédia oferecia uma oportunidade estratégica. Ao desmantelar o anel de tráfico em nome do príncipe herdeiro, eles poderiam solidificar sua reputação vacilante. Enquanto Lily consolava a garota angustiada, um plano ousado tomou forma para expor o sindicato. Eles precisavam ser levados. Lily e Brad decidiram usar a si mesmos como isca, aproveitando suas próprias habilidades especiais para atrair os sequestradores. Eles instruíram Tammy a espalhar rumores sobre seus poderes. Então, vestidos com suas roupas finas, eles aguardaram as mãos escuras dos magos teletransportadores se estenderem das sombras. Eles se aventuraram até o local do sequestro da mãe de Tammy. Seu risco valeu a pena. A mão do diabo apareceu com uma velocidade aterrorizante. Antes que pudessem reagir, o mago teletransportador agarrou Brad e Lily, levando-os para um esconderijo desolado e abandonado. Enquanto esperavam, Brad ouviu os sequestradores discutindo seus prêmios. Os rumores funcionaram perfeitamente. Eles acreditavam que Brad e Lily eram mudos, e que revelá-los desencadearia uma maldição mortal. Os sequestradores mantiveram uma distância respeitosa, tratando-os como mercadorias de alto valor, intocáveis para o próximo leilão. A menção do leilão despertou uma lembrança em Brad. Ele reconheceu a situação do romance original, Arco do Mercado de Escravos. Enquanto calculava mentalmente uma fuga, um sussurro familiar chegou aos seus ouvidos. Era Lily, que usou sua mágica em evolução para se transformar em Morcus, um pequeno monstro inofensivo nativo da área. Aproveitando sua forma inocente, ela conseguiu roubar as chaves dos guardas distraídos e libertou Chase de suas amarras. Enquanto isso, Adrian se preparava para infiltrar-se na casa de leilões. Embora inicialmente hesitante, foi encorajado por Evelyn a comparecer sob a aparência do príncipe herdeiro. Ao realizar esse resgate heróico usando a identidade de Chase, eles poderiam desmantelar efetivamente a rede de tráfico, enquanto restauravam simultaneamente a fé do público na reputação do herdeiro desaparecido. Com o palco preparado, ambos se prepararam para virar o cruel jogo dos aristocratas contra eles. A tentativa de Chase de ajudar um prisioneiro colega falhou quando os gritos do homem alertaram seus sequestradores. Cercado e relutante em usar sua mágica contra humanos, ele recorreu à força física. Mas olhando para a postura do guarda, ele não tinha chance contra ele. Então decidiu fugir. No entanto, o guarda conseguiu arrancar sua peruca. Felizmente, era uma das muitas desguises que ele havia preparado. No entanto, seus planos de escape foram cortados pelo avaliador do leilão, que o subjugou. Independente de seu gênero ou disfarce, sua rara afinidade pelo fogo, combinada com uma notável semelhança com o segundo príncipe, garantiu que se tornasse a joia da coroa do leilão. Acorrentado em pedras de teto que neutralizavam seus poderes, Chase foi ameaçado com um castigo e forçado a subir no bloco do leilão. Ele se virou para buscar a ajuda de Lily, somente para descobrir que ela havia desaparecido. Enquanto isso, o príncipe Adrian compareceu ao evento em segredo, com a máscara no lugar. A atmosfera ficou elétrica quando o fundador anunciou um prêmio raro, um cativo que usava mágica de fogo. Adrian assistiu com curiosidade desconectada até a revelação final. Aí, de pé no palco com uma peruca loira, estava o irmão que ele procurava. A semelhança familiar
familiar era inegável. Enquanto Evelyn lutava para desvendar o mistério do desaparecimento do príncipe herdeiro, os olhares dos dois irmãos se encontraram através da sala cheia. Naquele momento silencioso e pesado, uma única pergunta ecoou em suas mentes. O que diabos o outro estava fazendo em um lugar como aquele? Eles se encararam. Chase pensava por que Adrian estava ali para o leilão. Adrian pensava que aquela era a missão secreta do rei para ele. O leilão começou, enquanto se encaravam com preconceitos. Mas à medida que os lances aumentavam, Chase não pôde deixar de rezar para que não fosse vendido. Enquanto Adrian olhava para Chase, não pôde deixar de se perguntar se ser vendido também fazia parte dessa missão. Preocupado, ele pulou da varanda e deu um lance de 150 milhões de ouro por ele. Adrian se aproximou de Chase, perguntando em um sussurro o que ele estava fazendo em um lugar assim. Chase não falou. E foi então que ele notou as algemas. Chase pediu para que as algemas fossem removidas. No entanto, devido aos comandos, seria impossível. Mas porque ele já havia pago por Chase, poderia levá-lo para um passeio. Quando estavam sozinhos, Adrian perguntou mais uma vez o que ele estava fazendo ali. Mas antes que pudesse processar, Chase já estava livre das algemas, graças ao esforço de Lily em encontrar as chaves. Eles saíram apressados para encontrar os outros prisioneiros. Ele usou seus poderes para quebrar a fechadura. Não conseguiu encontrar a mãe de Tammy na multidão de pessoas correndo para sair, até que Lily o levou a algum lugar. Foi então que encontrou a mãe de Tammy. Eles a resgataram daquele lugar horrendo. Quando a mãe de Tammy lhe disse que ele devia ser o príncipe herdeiro com seu poder de fogo, ele rapidamente negou. Ele disse: "Sou Adrian", com sua peruca loira ainda intacta. Ninguém suspeitaria de nada, e seu objetivo de disfarce teria sucesso. Adrian, por outro lado, havia capturado as pessoas por trás do leilão. Assim como Chase, ele também se apropriou da identidade da outra pessoa. Enquanto continuavam a guiar os prisioneiros para fora, pararam ao ouvir commotion. Quando foram verificar, encontraram Adrian com os fundadores. O que ele estava fazendo ali? Foi então que tudo começou a fazer sentido. Adrian tinha o mesmo objetivo que eles. Adrian os viu olhando para ele, e quando deu um passo à frente para cumprimentá-los, Chase imediatamente o impediu. Ele disse que precisava cuidar de algo primeiro. Chase então disse aos prisioneiros que havia alguém que os guiaria para a segurança. Então, eles deveriam sair primeiro. Ele olhou para ver se havia alguém para trás. Ele saiu correndo quando Adrian viu os prisioneiros saírem. Ele os perguntou sobre a pessoa que os havia salvado. Eles disseram que ele foi verificar as celas da prisão. Mas quando ele chegou lá, não havia ninguém. Havia apenas uma bolsa cheia de ouro e uma nota dizendo para ele depositá-la no Tesouro Nacional. Ele amassou o papel e entendeu que talvez seu irmão estivesse trabalhando em uma missão secreta. Mas por quê? Por que ele o estava evitando? Chase escapou pela noite com o Morcus. Para sua surpresa, o Morcus arranhou seu rosto. Ele estava perplexo e irritado, mas esse sentimento desapareceu automaticamente quando ele viu Lily correndo em sua direção. Ela interrompeu a conexão com o Morcus. Então, era por isso que ele o arranhou. Ele estava curioso sobre por que Lily mencionou que Adrian tinha os mesmos planos que os deles. Mas essa conversa deveria ser levada para outro lugar. Em particular, Lily compartilhava a mesma confusão que ele. Por que o segundo príncipe teria o mesmo objetivo que eles? Considerando que ele não apareceu no livro quando eles o leram até a parte 2, onde ele estava disputando o trono. Então, por que ele está se recusando agora? Era possível que isso fosse por causa das mudanças repentinas no mundo ficcional. Tanto que eles acham que isso é coisa da Lady Eve. Eles não sabiam o que aconteceu. Mas tudo o que sabiam era que, se quisessem que Adrian pegasse o trono, deveriam fazer algo grande e dar todo o crédito a ele. De volta ao castelo, Evelyn estava conversando com a senhorita Miller sobre a atualização a respeito do evento da noite passada. No entanto, ela não obteve nenhuma informação dela, exceto sobre uma última coisa. O príncipe Adrian conseguiu um tratado de paz com Segóvia. Todos não esperavam essa reviravolta. Evelyn estava confusa e duvidava se era mesmo Adrian. Adrian estava tão confuso quanto durante sua conversa com seu pai, o imperador. Ele descobriu que aparentemente tinha salvado as pessoas sequestradas naquela noite. Acontece que uma das prisioneiras era a princesa de Segóvia, mas ele pegou os organizadores do leilão usando o nome de Chase. Havia apenas uma pessoa que poderia fazer isso. Então, por que ele está assumindo o crédito agora? Foi quando ele percebeu que poderia ser porque Chase estava fazendo o mesmo, considerando sua imagem naquela noite. Ele só podia sentir pena do Império porque ambos os herdeiros estavam se recusando a pegar o prato. Adrian estava perdido em pensamentos quando o rei o trouxe de volta à realidade. Seu pai nem sempre foi tão acolhedor com ele. Na verdade, ele era frequentemente negligenciado porque o rei queria um herdeiro com habilidades especiais.
Mas devido aos eventos recentes, seu pai prometeu que uma vez que o tratado fosse firmado, ele nunca mais seria ofuscado. Bem, ele realmente não estava esperando essa mudança de coração. O que mais o incomodava era a condição que eles tinham que seguir para que o tratado fosse solidificado. Ele tinha que se casar com a princesa de Segóvia. Ele só podia sorrir e fingir que estava tudo bem. Se a princesa finalmente o conhecesse, ela definitivamente perceberia que ele não era o que a salvou. Ele poderia dar todo o crédito de volta a Chase. Mas, meu Deus, ele estava irritado. Por que ele entraria em uma aliança de casamento com uma princesa que ele nem conhecia, apenas porque seu irmão estava se fazendo de herói sob seu nome? Ele buscou refúgio com a Lady Evelyn, que recentemente confirmou suas suspeitas sobre Lily e Brad terem o mesmo objetivo que eles. É claro que ela não contou a Adrian sobre isso porque seria demais para se discutir. Adrian desabafou com ela sobre a observação que fez na casa de Chase naquela noite. Ele estava muito diferente de antes. Ele parecia meio bobo e soltava palavras que não conseguia entender. O protagonista masculino era um príncipe de coração frio. Tempos desesperados realmente pedem medidas desesperadas. Porque do nada, Adrian propôs a ela que seria muito melhor eles ficarem noivos. Era a única maneira de desviar a atenção de outra coisa. Isso também arruinaria a imagem perfeita que Chase havia construído para ele. Mas é claro, eles não precisavam se apressar. Eles ainda precisavam checar algumas outras coisas que envolviam outras pessoas. Bem, Evelyn estava disposta a isso. Embora Adrian e Evelyn rissem de seu próprio plano, Adrian parecia ter notado a semelhança das palavras escolhidas por Evelyn com as de Chase. O tempo passou rapidamente enquanto o dia chegava para a princesa de Segóvia visitar o Palácio Imperial. Observando-a, a senhorita Miller sentiu uma pontada de simpatia. Ela percebeu que Evelyn estava se apaixonando por Prince Adrian, um caminho perigoso, dada sua obrigação social com o príncipe herdeiro. No entanto, Evelyn continuou desafiadora, determinada a encontrar uma maneira de se aproximar de Adrian, independentemente das consequências ou das desculpas que teria que inventar. Dentro do palácio, a princesa e o imperador trocaram uma calorosa introdução antes do público se dispersar. A princesa perguntou sobre o príncipe de cabelo dourado que ela se lembrava. Isso fez com que o imperador chamasse Adrian. Adrian se aproximou com medo, certo de que um olhar para ele revelaria a verdade. Ele não era o homem que a havia salvado naquela noite, mas, para seu desgosto, a princesa parecia completamente apaixonada. Sua memória parecia se confundir com sua presença. Sentindo-se preso pelo iminente tratado de paz e pelas expectativas da coroa, a mente de Adrian corria em busca de uma solução desesperada. Um noivado com Evelyn para impedir os avanços da princesa. No entanto, assim que ele se preparou para uma proposta, a princesa revelou seu verdadeiro e inesperado desejo. Ela não pediu a mão dele ou um noivado formal. Em vez disso, pediu um retrato deles juntos. Adrian ficou profundamente abalado com o pedido da princesa de Segóvia. Esperando um noivado forçado, encontrou em vez disso um pedido leve por um retrato. Embora um pouco ofendido pela suposição do palácio de que ela usaria um tratado de paz para uma aliança matrimonial, a princesa esclareceu que seu presente era um gesto de pura gratidão. Ela não podia negar que o príncipe sonhador tinha conquistado uma fã devotada. O encontro deixou Adrian tonto. Ele sentiu uma onda de culpa por ter julgado mal a princesa. Mas o mais perturbador foi a realização de como sua mente rapidamente se voltou para Evelyn quando temeu que sua liberdade estivesse em risco. Sua introspecção foi abruptamente interrompida, no entanto, quando a guarda real irrompeu em seu escritório com um anúncio monumental. Eles finalmente encontraram a pessoa que estavam procurando. Alguns dias depois, Lily e Chase encontraram Tammy, reunida com sua mãe. Em um golpe de sorte, a princesa de Segóvia contratou a florista para cuidar dos jardins do castelo. Ela reconheceu o valor de seu presente mágico. Para Chase, o caminho a seguir parecia claro. Uma vez que o tratado de paz fosse ratificado, ele planejava retornar ao palácio e intencionalmente diminuir sua própria posição para destacar a glória, fabricada de Adrian. Porém, assim que seus planos intrincados começaram a se alinhar, a atmosfera mudou. A caça havia terminado. Chase havia sido encontrado. Eden finalmente localizou o príncipe herdeiro imperial. Enfrentando essa figura misteriosa, Brad, o príncipe reencarnado, lutou para identificá-lo. Eden nunca foi mencionado explicitamente no romance original. Tentando manter sua cobertura, Brad inicialmente adotou um tom amigável, antes de mudar para um comportamento sério, que se adequava melhor à reputação do príncipe herdeiro. Adam apresentou cartas de Adrian, admitindo que encontrou o casal simplesmente ao avistá-los em um restaurante próximo. Era um sinal de que haviam se tornado perigosamente complacentes, tão próximos da capital. Ao ler as cartas,
cartas, Brad percebeu que seus esforços eram em vão. A armadura do protagonista masculino era muito mais formidável do que o esperado. Apesar de sua relutância, eles sabiam que tinham que retornar ao coração do Império para enfrentar Evelyn. O confronto na mansão foi imediato e tenso. Evelyn ficou atônita ao encontrar Lily já esperando. Sua expressão sombria cortou qualquer tentativa de brincadeira. No entanto, o verdadeiro choque aconteceu quando a verdadeira Miss Miller apareceu na porta para anunciar um convidado. Evelyn se virou para a sala, percebendo que outra Miss Miller já estava ali. Havia duas delas. Evelyn ficou paralisada ao ver duas Miss Millers. Sabendo que sua assistente era filha única, ela suspeitou, corretamente, de um disfarce mágico. Ela forçou o impostor a se revelar. À medida que a verdadeira forma de Brad emergia, a verdadeira Miss Miller observou em choque, exigindo saber por que ele havia roubado sua aparência. A atmosfera se tornou letal quando Lily deixou de lado todas as pretensões. Ela se dirigiu a Evelyn pelo nome de sua vida anterior, antes da reencarnação. Isso quebrou o véu de seus papéis atuais. Evelyn tentou despistar, dispensando apressadamente a verdadeira Miss Miller, para protegê-la da verdade perigosa. No entanto, a compostura de Evelyn escorregou quando Lily a questionou sobre Adrian. Sua negação frenética apenas confirmou sua culpa. Ela se referiu a ele como o segundo príncipe antes que alguém mencionasse seu posto. Percebendo que estavam sendo enganados, Lily e Brad jogaram uma última carta. Se Evelyn realmente não conhecia o príncipe, ela certamente não se importaria se eles entregassem a ele todo o crédito por suas ações, forçando-o ao trono. Desesperada para mudar de assunto, Evelyn os interrogou sobre sua busca pelo feiticeiro. Sentindo que ela já estava alinhada com Adrian, eles fingiram fracasso, escondendo sua dor sobre sua contínua desonestidade. Assim que as lágrimas de Lily caíram, a verdadeira Miss Miller anunciou um convidado. Adrian deu um passo à frente, seus olhos se fixando em Chase. O jogo havia acabado. Eles finalmente foram descobertos. A situação se tornou volátil quando os quatro lados convergiram, forçando alianças muito ocultas à luz. Lily e Brad encararam o vínculo inegável entre Evelyn e Adrian. Enquanto Adrian exigia saber por que Lily ocultou o paradeiro de seu irmão, a afirmação frenética de coincidência de Evelyn caiu por terra, até que o comando cortante de Miss Miller, por silêncio, cortou o caos. Evelyn ficou gelada ao perceber que sua assistente conhecia a identidade de Chase o tempo todo. Como uma servente de alto escalão, Miss Miller era observadora demais para esquecer o rosto do príncipe herdeiro. A tensão preencheu a sala enquanto finalmente se sentaram. Adrian tentou diminuir a distância ao apresentar um vinho Bursa de edição limitada. Era destinado a uma bebida privada com Evelyn, que havia sido rude e interrompida. Sua confusão atingiu o auge quando questionou por que Chase estava espreitando na mansão. Embora soubesse de seu noivado, ele não tinha percebido que estavam em termos tão íntimos. A palavra noivado atingiu como um raio, lembrando a todos da trajetória vilanesca original do romance. Adrian pressionou pela identidade de Lily. Chase declarou ousadamente que ela era sua amada. Ele desprezou sua união política com Evelyn como irrelevante. Essa insensibilidade despertou uma fúria protetora em Adrian. Ele se levantou para defender a honra de Evelyn. Foi um gesto que fez seu coração acelerar. A discussão ameaçava se romper até que Lily pegou o vinho extravagante. Ela ameaçou quebrá-lo se não parassem de discutir. O ambiente ficou em silêncio, especialmente Evelyn, que amava vinho. Com todas as aparências despidas, ambos os irmãos admitiram seu desejo desesperado de evitar o trono. Sem ver outra maneira de resolver o impasse sobre quem deveria reinar, Lily propôs uma solução final de alto risco: uma aposta. O cenário político do Império mudou da noite para o dia, quando o rei, inesperadamente impressionado pelos sucessos recentes de Adrian, abriu a porta para que ele pudesse, potencialmente, suceder ao trono. Aproveitando o momento, Lily propôs uma aposta de alto risco. Qualquer príncipe que conseguisse os ativos e realizações mais significativos para o Império seria nomeado o herdeiro oficial. Embora colocar o destino de uma nação em uma aposta parecesse imprudente, era a única maneira de resolver o desejo mútuo dos irmãos de evitar a coroa. Para selar o acordo, Lily soltou uma bomba, revelando os sacrifícios que fizeram pelo bem de Adrian. Ela detalhou os feitos heróicos de Chase, incluindo a peruca dourada e a glória fabricada para o nome de Adrian durante a noite do leilão. Tudo isso foi projetado para direcionar a glória para o irmão mais novo. Adrian se virou para Chase, desesperado por uma negação, mas a confirmação de seu irmão deixou a verdade clara. Chase realmente havia virado as costas para o trono. Com uma mistura de choque e realização, Adrian concordou com a aposta. Evelyn, embora cética sobre suas alegações excêntricas, relutantemente se juntou à disputa, curiosa, para ver como essa narrativa se desenrolaria. A competição começou com uma batalha de inteligência. Brad e Lily rapidamente perceberam que
que superar dois aristocratas ricos em recursos exigia mais do que apenas trabalho duro. Exigia guerra psicológica. Chase mirou em Evelyn primeiro, aproveitando sua fadiga crônica ao oferecer uma massagem relaxante. Enquanto ele tentava quebrar sua determinação, implorou pelo nome da região que haviam escolhido para seu próximo projeto. O autocontrole de Evelyn era formidável, mas o de Adrian era inexistente. Indignado ao ver seu irmão tocando a dama que ele protegia ferozmente, Adrian estourou para tirar as mãos de Chase e de Evelyn. Ele soltou o destino secreto deles, Faradell. Enquanto Chase comemorava a vitória, Lily observou a troca com os olhos semicerrados. O fogo protetor no olhar de Adrian despertou uma nova suspeita em sua mente. O segundo príncipe e a filha do duque estavam realmente namorando? A jornada para Faradell foi extenuante. O sol castigava-os sem misericórdia em um mundo que não conhecia o luxo do protetor solar. Enquanto Brad ajustava meticulosamente seu disfarce, Lily procurava qualquer pista sobre os problemas da fortaleza, mas o caminho permanecia frustrantemente silencioso. Sentindo a distração incomum de Brad, Lily finalmente o provocou para descobrir a causa. Com uma respiração hesitante, ele perguntou se ela sentia alguma atração remanescente por Adrian. Como protagonista feminina, ele temia que a trama pudesse estar forçando-a em direção ao coadjuvante. A risada de Lily foi um alívio imediato. Ela admitiu que, embora Adrian fosse bonito, ele não era seu tipo. Ela inverteu a situação, confessando que alguém como Brad era muito mais seu estilo. Um comentário que deixou o príncipe herdeiro confuso e corando. Ao chegarem aos portões da fortaleza Faradell, encontraram lâminas desembainhadas. Os guardas, cautelosos e agressivos, os ameaçaram quando não conseguiram fornecer um propósito claro. Sentindo o perigo, Brad removeu seu disfarce, usando sua autoridade real e carisma natural para desarmar os soldados. Quando ele perguntou sobre a situação da região, o guarda revelou uma verdade devastadora. A fortaleza estava sendo estrangulada por uma seca persistente e não natural. A revelação os atingiu como um golpe físico, como eles deveriam competir com a própria mãe natureza. Apesar das probabilidades esmagadoras, Brad sorriu confiante e garantiu sua entrada, jurando ao guarda que mantivesse segredo. O soldado, encantado pela confiança inesperada do príncipe, rapidamente concordou. Ao entrarem na fortaleza e testemunharem a terra rachada e os rostos desesperados, a magnitude da tarefa recaiu sobre eles. Devem tentar o impossível ou era hora de finalmente levantar a bandeira branca? Claro, desistir não estava em seu vocabulário. Então, decidiram buscar pela cidade e procurar pistas. Enquanto vagavam, parecia que estavam em uma cidade fantasma. A seca era tão severa que todos fugiram. Porque até um gole d'água era um luxo? Encontraram uma idosa desolada que explicou que a terra da fortaleza estava morrendo por causa de monstros que espreitavam na floresta próxima. Ela falou de um lendário dragão do outono, cuja presença sombria murchava a terra. Ela os instou a encontrar seu contraparte, o dragão da chuva. Para manter sua farsa, Brad se apresentou à mulher como Adrian, continuando a fabricação da glória do príncipe. Enquanto pesquisavam na vila, encontraram apenas mais desespero. Exausta, Lily recorreu a uma prática comum coreana para aliviar a tensão. Ela começou a cantar palavras sem sentido e terminou com uma pose de fada brincalhona. Para seu choque, ela foi de repente cercada por monstros. Um vilarejo que passava zombou duramente de sua péssima voz cantando. A crítica não a incomodou. Em vez disso, despertou uma brilhante realização. Se sua voz era realmente tão ruim, por que os monstros estavam atraídos por ela? Lily concluiu que sua magia possuía um poder de empatia. Finalmente desvendou a solução que precisavam para salvar a Terra. Parecia que ela tinha um plano. Brad e Lily chegaram à borda da floresta vestidos com trajes ridículos. Era uma visão verdadeiramente esplêndida e absurda. Brad questionou a sanidade do plano, mas Lily permaneceu firme. Ela acreditava que se cantassem e dançassem com convicção suficiente, poderiam convocar o dragão da chuva e acabar com a seca através do poder puro da empatia. Do outro lado da floresta, Adrian e Evelyn discutiam soluções mais práticas. Eles perceberam que simplesmente transportar água era uma solução temporária. Os olhos de Evelyn se desviaram para as densas nuvens que pairavam teimosamente sobre a mata. Ela pediu a Adrian uma pedra mágica, capaz de absorver umidade diretamente da atmosfera. Embora Adrian achasse a ideia absurda, Evelyn insistiu que explorassem as nuvens de chuva. À medida que os experimentos começaram, o incrível talento de Lily e Brad atraiu
atraiu com sucesso quase todos os monstros para fora da floresta. Eles estavam brincando com suas vidas. Porém, justo quando alcançaram o clímax da performance, a chuva começou a cair do céu. Para eles, parecia que sua fantasia finalmente conquistou o favor do dragão da chuva. Os vilarejos se alegraram enquanto a terra sedenta finalmente bebia. Uma mulher idosa assistia à tempestade, convencida de que o príncipe que conheceu mais cedo havia cumprido a lenda. Brad e Lily chegaram à vila logo em seguida, prontos para reivindicar a conquista em nome de Adrian. No entanto, sua glória foi interrompida por um repentino estrondo de trovão. Evelyn apareceu atrás deles. Com frieza e precisão lógica, apresentou as evidências científicas de seu experimento de absorção de umidade. Provou que era a verdadeira arquiteta da tempestade. Diante de uma lógica inegável, Brad e Lily foram forçados a admitir uma derrota úmida e humilhante. Naquele momento, Evelyn estava absorvendo as nuvens de chuva usando as pedras mágicas quando ouviu um grito estridente que a assustou. Adrian rapidamente veio em seu socorro e garantiu que ficariam bem. Seu coração pulou uma batida por causa da proximidade. No entanto, as borboletas em seu estômago se transformaram em um esfriante arrepio na coluna quando a pedra terminou de sugar as nuvens. Eles viram algo terrivelmente assustador. A floresta havia morrido. Poderia ser por causa das nuvens de chuva roubadas, mas pelo menos a floresta, o coração do problema deles, finalmente havia sumido. Eles assumiram o crédito pela chuva. Atualmente, Adrian e Evelyn realmente ganharam a aposta. Isso significava que Brad tinha que assumir o trono. Lily viu como Brad se sentia incomodado com esse pensamento e tentou argumentar com o segundo príncipe. Ela argumentou que tal conquista não poderia persuadir o rei a ceder. Afinal, se ele realmente tivesse a intenção de coroar o príncipe herdeiro, então já teria feito isso. Mas Adrian a interrompeu, fornecendo uma explicação lógica. O príncipe herdeiro não havia sido coroado devido ao seu súbito desaparecimento. Com isso, finalmente ficou decidido. Evelyn e Adrian se parabenizaram com algumas bebidas. De volta ao castelo, o rei ficou chocado com a notícia de que Chase havia encerrado a seca de 60 anos na região sudoeste. Adrian contou a ele que Chase havia usado as nuvens de chuva acima da floresta. Ouvindo isso, o rei fez uma suposição silenciosa de que essa poderia ser sua missão secreta. No entanto, ele precisava confirmar se Chase realmente havia mexido com os monstros na floresta. Quando Adrian confirmou que era verdade que ele absorveu as nuvens de chuva com a pedra mágica, o orgulhoso rei ficou preocupado. Aquele lugar nunca deveria ter sido incomodado. Adrian estava confuso com o que seu pai queria dizer, mas a conversa deles foi interrompida por gritos estridentes à distância. Adrian percebeu a gravidade aterradora da situação quando seu pai revelou o mito do poderoso dragão selado dentro da floresta. Segundo a lenda, se o rugido do dragão ecoar 3 vezes, as consequências seriam catastróficas. A nuvem de chuva que eles tentaram dispersar era, na verdade, o selo que mantinha a besta dormente e protegia o povo de danos. Enquanto Adrian confiava no aviso de seu pai, estava frustrado com a ignorância do imperador sobre como realmente derrotar a criatura. Sabendo a verdade, Adrian sentiu uma pesada obrigação de informar Lady Evelyn. Temia que ela fosse esmagada pela culpa uma vez que o plano de interferir com a floresta havia sido ideia dela. Ele sabia que ela não poderia permanecer no escuro. Enquanto isso, Brad e Lily sentiram um frio literal na espinha quando os gritos sobrenaturais da besta chegaram até eles, sinalizando uma mudança na história que achavam entender. Longe do palácio, Colosa, a autora original, vivia uma vida distante. Ela estava frustrada por sua incapacidade de escrever um final satisfatório. Começara a esquecer a própria mitologia que criou. Enquanto se preparava para vender poções no mercado, ela sentiu um lampejo de diversão em vez de raiva pela desobediência de Brad. Nesta vida, ela gostava de ver seus personagens se libertarem de seu controle. Embora secretamente esperasse que Chase ainda reivindicasse a coroa, naquele momento, o primeiro rugido do dragão trovejou pelo ar. Ela havia se esquecido há muito tempo do significado daquele som na casa do duque. Evelyn enfrentava uma tempestade crescente. Rumores sobre seu romance com Adrian se espalhavam como fogo selvagem pela aristocracia. Embora seu noivado com o príncipe herdeiro permanecesse não oficial devido ao desaparecimento de Chase, esse tipo de fofoca ameaçava manchar sua reputação. Vendo a oportunidade de cortar seus laços com o trono, Evelyn decidiu cancelar o casamento real. Ela questionou Miss Miller sobre se Adrian havia ouvido os sussurros, então imediatamente ordenou sua carruagem para confrontar o príncipe. O encontro foi pouco convencional. Evelyn pediu audaciosamente um encontro com Adrian, praticamente empurrando uma atordoada Miss Miller para fora da porta antes que ela
ela pudesse protestar. Enquanto se afastavam, Adrian se sentou na carruagem, incomumente tenso. Apesar de sua história com mulheres, ele se sentiu inquieto com a presença de Evelyn. Quando finalmente encontrou coragem para perguntar o destino deles, ficou chocado ao saber que estavam indo para a floresta. Evelyn, inconsciente da lendária maldição da floresta, olhava a vasta paisagem com olhos de sonhadora, imaginando um vinhedo próspero. Adrian só conseguia rir da absurdidade da ideia. Ela ficou confusa com sua risada, até que saíram da carruagem. Foram recebidos por um batalhão completo de guardas imperiais, em formação sombria. Antes que Evelyn pudesse exigir uma explicação, o chão tremeu sob eles. Ali estava novamente, o segundo rugido arrepiante do dragão. Adrian ficou atônito com a ignorância de Evelyn sobre a lenda do dragão, então ele a contou. Mas seu silêncio repentino, fruto de uma busca frenética por soluções, foi interpretado como culpa esmagadora. Aproximando-se, ele ofereceu um consolo terno, prometendo compartilhar o peso da crise e incentivando-a a se apoiar nele. Foi uma confissão inegável, que enviou uma onda de sussurros entre os guardas imperiais ao redor. No entanto, a tensão romântica foi estilhaçada quando monstros irromperam das profundezas da terra. Adrian imediatamente se voltou para seu dever, ordenando que os guardas evacuassem todos os súditos imperiais da floresta. Na aldeia, Brad e Lily ouviram os gritos distantes. Eles suspeitavam que o dragão da lenda finalmente havia despertado. No entanto, eles lutavam para reconciliar o horror com sua apresentação cômica anterior na borda da floresta. Risadas sobre sua anterior absurdidade mascaravam brevemente a crescente ansiedade sobre a aposta que haviam perdido. Brad agora estava sendo forçado a assumir o trono. Desesperada para evitar seu destino real, Lily sugeriu uma última aposta de tudo ou nada para Adrian e Evelyn. Como o imperador não havia proclamado oficialmente a posição de Chase, um fio de esperança ainda permanecia. Mas enquanto planejavam seu próximo movimento, um grande terremoto quase os derrubou. O mito não era mais uma história, era real. Eles sabiam que tinham que ir lá. Correndo em direção à floresta, pararam de repente em pura descrença. Não viram um dragão lendário, mas um dinossauro. Um dinossauro em uma comédia romântica de fantasia. Isso é simplesmente engraçado. Em meio ao caos, ambas as partes exigiram saber o que os outros estavam fazendo ali. Lily explicou que estavam lá para salvar a aldeia, enquanto Evelyn revelou que estavam respondendo ao despertar do dragão. A culpa brilhou nos rostos de Evelyn e Adrian enquanto confessavam o que tinham feito à floresta. De repente, a história da velha mulher fez sentido. O dragão do outono e da chuva era a mesma criatura, e sua interferência havia quebrado seu selo. Por outro lado, Evelyn insistiu teimosamente em não aceitar um dinossauro no lugar de um dragão. Adrian ficou atordoado, sentindo-se um estranho em uma linguagem secreta compartilhada pelo trio. Eles sabiam como essa criatura era chamada. À medida que a besta se aproximava trovejando, Lily acessou seu poder de empatia. Ela percebeu que o dragão estava simplesmente exausto e furioso por ter sido acordado de um sono de séculos. A situação se tornou uma ameaça à vida. Chegando ao seu limite, Lily gritou por Colossa. Para seu choque, a autora apareceu do nada, e o mundo congelou em uma estase temporal. Tudo parou no meio do movimento, deixando apenas o trio reencarnado e Evelyn para enfrentar a mulher que havia escrito seus destinos. Colossa tinha lutado para encontrar o ponto de entrada narrativo certo, lembrando-se apenas recentemente do episódio do dragão que havia escrito. O momento perfeito chegou com o grito desesperado de Lily. Aparecendo em um brilho de magia, a autora anunciou que estavam enfrentando a adversidade do livro 1. No entanto, além do ponto de cortesia, Lily agarrou Colossa pela gola e a zombou brutalmente de suas habilidades de escrita de baixo nível, apontando que a besta era claramente um dinossauro, não um dragão. Colossa se defendeu fracos. Culpando a mutação da criatura pelos constantes ajustes de enredo do trio, Lily estava furiosa. Evelyn se aproximou da autora com um olhar intimidador, mas esse olhar derreteu-se em um abraço agradecido por ter lhe concedido uma segunda chance na vida. O momento, porém, foi breve. Lily lembrou a todos do perigo. Colossa revelou que neste arco específico, apenas a personagem Marion, Lily, possuía o poder de resolver a crise. Determinada a acabar com o caos, Lily ordenou a Colossa que descongelasse o tempo. Quando o mundo voltou a se mover, Lily avançou em direção à besta enfurecida. Em vez de sua habitual conexão empática, ela acessou uma nova e aterrorizante habilidade, empatia reversa. Foi um movimento imprudente completamente se embriagar. Ela abaixou suas barreiras mentais, permitindo que sua empatia reversa sedasse a mente do dinossauro. À medida que a besta caía em um torpor, a consciência de Lily desmaiou. Ela desmaiou por causa do álcool. Acordou e percebeu que os
Magos já haviam selado a criatura atrás de um escudo mágico, encerrando a seca. Evelyn, sempre a capitalista, imediatamente começou a planejar um vinhedo ao redor do monstro contido para monetizar a vista. A vitória, no entanto, reacendeu a disputa real quando Adrian ofereceu a Lily uma posição como mágica do palácio. Os instintos protetores de Brad acenderam uma nova rodada de discussões sobre a coroa. A discussão entre os irmãos foi silenciada quando Evelyn apresentou uma proposta impressionante: assumir o papel de imperatriz. O choque da declaração de Evelyn era evidente, mas sua lógica era sólida. Tendo descoberto uma paixão pelo desenvolvimento de terras e sendo assombrada pela falta de direitos humanos do Império, ela decidiu liderar. Planejou propor leis abrangentes para proteger os súditos imperiais. Se nenhum dos príncipes estivesse disposto a arcar com o fardo do trono, ela faria isso em seu lugar. Para sua surpresa, a ideia foi recebida com apoio unânime. Adrian, comovido por sua determinação, pediu para permanecer ao seu lado como seu confidente enquanto ela governava o estado. Enquanto os dois se perdiam em seu futuro compartilhado, Lily e Brad observavam à margem, aliviados que a crise de sucessão havia terminado. Justo quando se preparavam para retornar ao mundo real, a autora, Colosa, apareceu. Em vez de ficar brava com o enredo descarrilado, ela estava encantada com o final pouco convencional. O grupo passou suas horas finais se despedindo uns dos outros. Mas, enquanto Lily e Brad se preparavam para retornar à Coreia, uma nova complicação surgiu. Colosa havia esgotado sua magia durante a crise do dragão. Como seu poder estava ligado ao impulso de suas narrativas, ela ainda não poderia mandá-los para casa. Para recarregar suas habilidades, ela precisaria lançá-los em um país vizinho. Então ela poderia criar outra história. Parece que a aventura deles está longe de acabar.